3, 2, 1, ao vivo. Ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje eu vou falar com o Arthur. Ele é um médico veterinário, assim como eu, pessoa mais multifacetada, e a gente tem se acompanhado nas redes. Eu encontrei o trabalho dele, achei muito bacana. Quem acompanha o meu trabalho sabe que um tempo atrás eu arrumei uma cadela para fazer companhia para mim. E aí, nesse processo de estudos e encontrar fontes e tal, o Arthur se tornou uma delas. E aí eu fui vendo que a gente tinha várias coisas em comum e chamei ele para a gente gravar, bater um papo. E aí, para minha surpresa, ainda tem um lance de uma memória afetiva, que ele é lá de BH e fala com sotaque bem gostoso lá de Minas. Vocês vão curtir demais hoje comigo aqui. Quem disse Arthurzão, que mineiro tem obrigado, viu, sotaque, cara? velho? Oi? Mineiro tem sotaque, não. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Arthur, obrigado pela sua generosidade com o seu tempo aí. E a gente já estava batendo um papo aqui antes. E eu tenho gostado muito de tecer redes. E o universo tem sido generoso comigo. Assim, eu tenho encontrado pessoas muito bacanas. E como a gente vinha conversando um pouquinho antes da gente entrar, eu tive um processo de aprendizado assim, bem intenso durante a pandemia, por várias razões. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu tenho celebrado cada vez mais as pessoas que a gente vibra muito parecido, muito embora às vezes algumas opiniões sejam diferentes. Eu tenho aprendido que dá para filtrar por outras dimensões, né? Da convivência, da risada gostosa, da função no mundo e outras coisas. E foi bem fluido com você. Assim, eu agradeço muito o seu tempo. Obrigado. Pô, cara, eu que agradeço aí, viu, o convite. Eu já te acompanho um tempo e sempre falo de você para amigos, né, para os meus pais e tal. Realmente eu vejo uma identificação muito grande assim, da forma de pensar, como você colocou, né? Eu acho que todo mundo é único em termos a gente vai ter algumas diferenças também, mas eu acho que encontrar essa vibração e saber conviver com as diferenças desse pensar é realmente muito interessante mesmo, né? Obrigado aí pela sua disponibilidade de estar, né, dividindo o seu conhecimento também, né, em várias plataformas com pessoas, né, que não estão aí do seu lado, né, mas que estão do seu lado, mas em outra localidade geográfica. Tá? Então, eu que Isso. agradeço aí o convite e toda a divisão de conhecimento que está passando. Então, é um construir coletivo, né? Isso é uma das coisas que eu tenho sido muito grato, assim, né? Eu tenho conseguido encontrar muita gente e criar um fluxo, muitas vezes até à distância. Teve algumas pessoas, assim, que eu já conhecia antes da pandemia, de fazer esse trabalho, de podcast e tal, e passou 1 ano, 2 anos, e eu fui conhecer depois. E muito engraçado, assim, muito curioso, porque aí a gente se encontra fisicamente, assim, presencialmente, e realmente tem aquela coisa daquela amizade de mais tempo, assim, que parece que você já se encontrava com frequência há muito tempo, né? Acredito que quando eu for visitar você lá no sítio, que você vai morar lá, tomar uma cachaçinha na beira do fogão de lenha, que eu tenho certeza que vai ter vai ser assim também. Espero que seja. Né? Em breve, quando você estiver pelos lados de cá, né, de BH, né, tá convidado a conhecer o nosso canto lá também. Vamos. Então, a gente tem um papo hoje, alimentação, saúde e pets, e eu tô com a pet aqui enlouquecida, então é apropriado, sossega, é apropriado que ela esteja aqui se manifestando. Vou até pedir desculpa a vocês, não tem muito como controlar. Ela tem uma amiga aqui que é uma boxer do vizinho amigo meu. A boxer foge, vem pra cá, ela fica doida pra brincar e elas fazem muito barulho. Então, o chorinho dela assim vai ser menos barulho do que se eu deixar elas se alvoroçarem aqui. A gente tá com um papo hoje, né? Alimentação, saúde, pets. E eu deixei bem aberto assim, porque a nossa alimentação é a deles, a saúde, a nossa é a deles, né? E os pets, no meu caso também, eu tenho uma curiosidade, assim, uma coisa amadora minha, assim, de estudar um pouquinho os cães de trabalho, né? Então, eu queria começar, assim, que você se apresentasse um pouquinho, compartilhasse com as pessoas um pouquinho da sua visão, assim, da medicina veterinária. Eu já acompanhei seu trabalho também, como eu falei, eu sei que você veio já vamos dizer assim, de escolhas que antecederam a veterinária. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente esse começo seu aí, para a gente ir costurando esse papo nosso, alimentação, saúde, pet. Olha, eu sou veterinário, tenho 37 anos, tenho 12 anos de formado, mas eu falo que a minha conexão com o bicho, né, ela vem de muito antes disso, né? Desde pequeno eu sempre gostei muito de animais, né? Montei cavalo, meus pais têm uma propriedade rural, então eu passava muito tempo lá.
E com isso eu já tinha essa conexão e já tinha muito claro que assim, veterinário seria uma das opções, né, profissionais que eu teria. Quando chegou o momento de escolher, eu acho que isso estava bem sedimentado em mim, sabe? Mas eu, de certa forma, me senti frustrado na graduação, como várias pessoas, né, dentro das suas áreas, né, também tem essas frustrações. Eu percebi que a escola de veterinária não te ensinava sobre bicho, né? Te ensinava sobre doença, né? E muito do que eu já tinha, né, de conhecimento sobre animais, né, veio de antes da universidade. Eu vi que muito que eu precisava saber, eu teria que buscar outras fontes, né, para aprender. E eu acho que a faculdade, de certa forma, foi importante em alguns aspectos, mas eu realmente falo que eu sou muito autodidata em muito do que eu faço hoje na minha profissão, né? As pessoas me O procuram Arthur, no consultório, né, assim, buscando um poder de medicina diferente do que geralmente os outros veterinários eles colocam, sabe? eu queria te perguntar nesse sentido, assim, você se coloca como autodidata e só desempacota um pouquinho para mim, assim, o conhecimento de animais que você tinha antecedeu a medicina veterinária, né? E você continua dizendo que parte do conhecimento que você continuava precisando, você teve que buscar fora. Elabora um pouquinho isso aí para mim aí, porque acho que isso é interessante, porque vai costurando esse lance com a saúde humana, né? A veterinária, assim, ela sempre era considerado, ainda é considerada uma ciência agrária, né? Então, assim, quando você pega os alunos de veterinária de 30 anos, 40 anos atrás, a grande maioria vinha do campo, né? Era a grande maioria homens, né? Filhos de fazendeiros que já tinham alguma relação, né, com a terra, com o bicho, né? E hoje a veterinária tem se tornado uma ciência mais urbana, né? Hoje chega a ter turma, né, na escola de veterinária FMG com 80, 90% de mulheres, inclusive. Né? E eu fui criado, né, assim, uma parte da minha infância na fazenda, frequentando a fazenda todo final de semana, sempre tive cachorro, né, e tinha uma vivência, né, do que é ter cachorro, né, um olhar sobre como os cachorros deveriam ser criados, como a gente tem a percepção de saúde deles, diferente das outras pessoas, né, que estavam entrando ali junto comigo na universidade. Então, eu vi que o foco da universidade era sempre ensinar sobre sinal, né, das doenças, sobre tratamento, sobre exames que poderiam ser feitos, mas tinha uma carência muito grande de falar como que a gente, de fato, cria um estilo de vida saudável para que as doenças não apareçam, sabe? E eu tive que olhar isso para trás mesmo, assim, como que eu via, né, os cães na fazenda, eles se relacionando, onde que aquela ideia daqueles cães que eram muito longevos, mesmo com os desafios, né, eram cães, às vezes, de vida mais livre, podiam ser atropelados, né, ter algum acidente na fazenda, mas eram cães que chegavam ali 12, 13, 15 anos, que hoje cada vez tem sido mais raro. Né? E na veterinária não tem essa visão, né? Assim, hoje eu tenho até uma percepção muito clara, né, que muito que é ensinado ali vamos dizer assim, moldado pelo que a indústria, né, farmacêutica, né, da parte de exame, ela quer vender, e inclusive ela permanece atrelada ao veterinário depois que ele forma dentro dos consultórios, dos congressos e tudo mais, sabe? Então, eu tive uma baixa identificação com o modelo de medicina que estava sendo apresentado ali dentro da universidade. A gente tem esse paralelo, né? Eu cresci na fazenda também, eu perdi meu pai morreu muito novo, e aí minha figura paterna era meu avô. Na fazenda, ele tinha, em qualquer dado momento, ele tinha pelo menos 3 tipos de cachorro, e tudo que for bicho que você pensar tinha ali. E a comida era a coisa mais louca que tinha, assim, soro de leite, resto de angu com costela de porco, era uma maluquice, assim, se for pensar bem, assim, nesse assunto mais específico que a gente vai entrar da alimentação, até não era adequado, mas era tão mais puro que era comum. Meu avô tinha cachorro de caça, que ele tinha muito apego com cachorro de caça, e também tinha mais de um tipo de cachorro de caça. O cachorro ficar velho, banguela, cara, com mais de 13 anos, igual você falou aí, e não desistia não, queria ir caçar, queria ir pro mato. Exatamente, era mantido ativo, né, até tarde na vida. Hoje os cachorros ali com 8, 9 anos já vê uma queda muito grande, o cachorro já não consegue caminhar direito, já está sofrendo de vários problemas de saúde, né? Eu não vou falar que a longevidade média desses cães ela era maior, porque de fato se perdia muito cachorro jovem, né, por conta de recursos que hoje é mais fácil a gente ter de tratamento de alguma parasitose, né, uma virose, coisa do tipo, né? E tinha de fato mais acidente, mas esses cães eles viviam com mais, pelo menos, felicidade. Isso eu tenho muito claro, viu, Nico? Então, assim, eram cães que tinham tinham as suas liberdades menos privadas, né? Como os cães urbanos que a gente vê hoje.
Mas, Arthur, desculpa, eu estou cortando assim a sua entrada na história aí, mas a proposta é sempre um bate-papo, mais do que uma entrevista formal mesmo, né? Você não acha, nesse sentido que você está colocando assim, dos cães, assim, você falou mais longevos, mais funcionais, aí você falou assim, da média, né? Talvez a média não seja a mesma. E aí eu já começo a costurar um pouquinho com essa questão da nossa saúde também. As pessoas falam muito na nossa média de longevidade, a média, a expectativa de vida média do ser humano hoje. A gente agora está falando dos pets, né? Tem um autor, ele escreveu um livro chamado Contra o Grão. Ele fala sobre saúde humana, depois ele fez um outro livro, que é, talvez uma tradução literal assim, em português seria Feralize-se, né? Tipo assim, o título é Go Wild, né? Se torne selvagem. E ele tem um caso muito forte contra a comida industrial, e não é só contra a comida industrial, mesmo os grãos, qualquer tipo de grão, ele é muito contra o grão. E ele tem no trabalho dele um argumento que eu acho interessante. Eu não tenho como confirmar esse argumento, né? Mas ele me soa muito com muito bom senso, que é o seguinte: a média não é uma abordagem muito interessante para a gente. O que ele diz é o seguinte: muita gente morria muito cedo. Sim. Por uma série de questões que não tem nada a ver com o avanço necessariamente da farmacêutica, tem mais a ver com avanços sanitários, né? Lavar a mão, água de qualidade, comida, preservação, refrigeramento. O acidente mesmo, né, Eurico? Assim, às vezes, sabe, o pessoal que está morando, né, numa tribo, né, de caçador-coletador, eles enfrentam lá um bicho, vai caçar, cai de algum lugar, né? Então, assim, eu acho que tem, de fato, assim, a mortalidade infantil até pode ser mais alta, né, inicialmente. Então, isso acaba levando para uma média diferente mesmo, né? Mas aí eu concordo, claramente, assim, não foi por conta de avanço farmacêutico que a gente está vivendo um pouco mais do que, talvez, na média, né, os nossos antepassados viviam. Então, mas olha que louco. A segunda parte do argumento dele, que é muito interessante, é a seguinte: é que a gente fala muito da média, mas a gente esquece de avaliar a funcionalidade das pessoas que chegavam até a velhice. Ele fala que quem chegava até a velhice chegava muito mais saudável, muito mais forte, muito mais funcional. Justamente, é aquela assim, tem a expectativa de vida e a longevidade de saúde, né? Eu acho que isso é até um termo, né, bem em voga que a gente tem conversado hoje na veterinária também, é de manter o animal saudável o máximo de tempo possível, não necessariamente, né, esticar a vida dele de forma artificial, mas que ele não tenha qualidade de vida no final dessa velhice, sabe? Eu acho que é importante isso, a gente ter uma qualidade de vida que ela, às vezes ela vai ser um pouco decrescente, mas que seja mais suave, né? E não que caia e você mantenha uma baixa qualidade de vida muito tempo, não é esse o objetivo. E, de novo, um outro paralelo, né? Que é o que acontece com a gente hoje. Se você pensar como é que vive, tá, hoje em dia o ser humano está vivendo até 80 e tantos anos, 90 anos. Tá, mas como é que é essa vida dele dos 60 até os 90, até os 80 e tanto? Visita semanal para o médico, com doença crônica, inflamação crônica, obesidade, um monte de remédio diferente, diabetes, né? Aí eu volto de novo para a minha origem, acho que no campo, que é pelo que eu estou vendo, um pouco parecida com a sua. Cara, o meu avô foi até 70 e poucos anos de idade na lida no campo, um touro para trabalhar, comia de tudo, não era uma comida igual a gente tem hoje, um cuidado com a comida, não, ele comia comidão mesmo, o prato dele era um prato de peão, assim, ó. Mas ele era um cara que montava a cavalo, tocava bicho no mato, caminhava muito, isso até 70 e tantos anos. Aí, no final da vida dele, por outras questões familiares, fez uma transição, ele foi para a cidade e continuou dirigindo para ir para o sítio, né, já com 70 e tal. É claro, assim, ele chegou na cidade, ele amufinou, viveu mais 20 anos, mas ele viveu 20 anos em frente da televisão, não fazia mais nada. Isso é muito triste, né? Então, assim, de forma similar eu vejo isso. Até cães que têm uma vida inicial ali muito boa, mas por conta de problemas de saúde, ou mesmo por decisão dos tutores, né, dos donos, eles acabam, né, provendo uma vida muito empobrecida para eles a maior parte, né, do tempo que o cachorro está ali com a pessoa. Mas você tocou num ponto, Eurico, assim, que eu até gosto de falar muito sobre isso. Eu falo que os cães, né, assim, nesse breve período de tempo que eles estão com a gente, né, alguma coisa entre 10 e 30 mil anos, né, assim, que o cão ele se originou do lobo, né, tem mais ou menos esse tempo, né, é um processo evolutivo muito recente, né, até eles são da mesma espécie, tem basicamente o mesmo DNA, mas que a gente conseguiu mudar eles externamente, né, o material genético de um lobo e de um cão é o mesmo, eles são da mesma espécie, o cachorro seria uma subespécie,
mas eles acasalam, geram descendentes férteis e tudo mais, né? Os cães, eles são micro-experimentos da gente, tem um motivo, né, dessa ideia de melhor amigo do homem, dessa parceria, porque, de fato, a gente tem algumas semelhanças em termos de comportamento, de padrão alimentar, né, de atividades, né? Se a gente aproveita algumas coisas dos cães, os cães aproveitam alguma coisa da gente, né? Eu acho que ao longo da história a gente foi aproveitando coisas diferentes, né? Hoje a gente está aproveitando muito essa questão da companhia, à medida que a gente está tendo uma carência, né, de companhia humana, a gente está projetando isso nos cães. Você falou que você gosta de cães de trabalho, o cão ele sempre foi interessante como guarda, como caça, né? E às vezes até como alimento mesmo, né? Assim, em situações de escassez, sabe? Então o cão ele sempre teve uma história, né, que é muito parecida com a nossa, só que eles têm esse tempo de vida mais condensado, eles vivem ali 10, no máximo 20 anos, e a gente vive mais, né? Se a gente prestasse um pouco mais de atenção de como que eles estão vivendo, de como que eles estão morrendo, os problemas que eles estão apresentando, a gente poderia prever, né, problemas que a gente vai encontrar também, né, na nossa velhice, né? E de fato, assim, muito do que está acontecendo hoje com as pessoas já está acontecendo com os cães, né? Já tem algumas décadas também, sabe? Então, assim, tem essa observação, é uma fonte de muito aprendizado, né, dessa interface saúde animal e saúde humana. Então, eu gosto muito dessa interface que você fala sobre ela e aborda, e, enfim, traz ela com muita propriedade. E aí me surgem algumas curiosidades, assim. A primeira delas é com relação à alimentação, que você aborda uma alimentação natural, uma alimentação que o animal se desenvolveu com ela, né? Sim. E aí já tem o primeiro embate, assim, nesses estudos meus, assim, para a minha vida mesmo, né? Com a minha cachorra, eu vi alguns veterinários que falaram assim, essa história aí da alimentação natural e tal, ela é só uma história, porque já tem muitos mil anos que o cachorro se desenvolveu e hoje um chihuahua não tem nada a ver com um lobo. E você fala exatamente o contrário, né? Assim, que o trato intestinal não mudou, que é a mesma espécie, né? E isso traz para mim tem paralelos no seguinte sentido, né? A gente se desenvolveu com um tipo de dieta e a gente vem se afastando desse tipo de dieta. E aí eu volto naquele autor que eu comentei sobre ele, no seguinte sentido, que na medida em que a gente se afasta da dieta com a qual a gente se desenvolveu, muito funcional, muito forte, muito longevo, a gente começa a desenvolver um monte de doença crônica, a gente começa a ficar mais fraco, menos, enfim, cai a nossa capacidade reprodutiva. Tem uma série de questões aí, né? E o paralelo se mantém, né? Sim, né? Eu falo que tem um outro autor que eu gosto muito, né? Que é o Chris Kresser. Ele coloca isso num livro dele, né? Que fala sobre... Eu gosto dele também. Sobre um novo modelo de medicina, né? Essa questão de medicina funcional. Que assim, a evolução ela acontece, só que ela acontece muito lenta. O nosso problema, eu acho que o problema que os cães também estão enfrentando atualmente, é isso. Assim, o nosso ambiente mudou de uma forma muito rápida e a nosso processo evolutivo não acompanhou, né? E com isso, esse descompasso, ele acaba levando ao processo de doença, né? Ou mesmo ao sofrimento, sabe? Então, eu vejo muito isso, assim, essa intervenção mesmo da alimentação, que é uma curiosidade, né, que você coloca aí, que é a minha maior bandeira hoje, né? Assim, hoje eu me considero um defensor do que eu chamo de alimentação bem apropriada, que é a alimentação com que o animal vem evoluindo ali. Ela vai mudando ao longo do tempo, mas quando a gente pensa no processo evolutivo, 10 mil anos, né? Isso é muito pequeno o tempo, sabe? Explica pra gente, de novo, desculpa, desempacota pra gente a alimentação bioapropriada. A ideia da alimentação bioapropriada é a gente fazer esse olhar, né, do que o cão ele sempre comeu ao longo da história dele, ou mesmo que o lobo, né, sempre comeu e continua comendo, né, e tentar replicar nesse ambiente moderno, que já está descaracterizado, que sofre pressão, né, da indústria e tudo mais, falar assim, ó, o que a gente pode fazer aqui para aproximar a dieta do cachorro dentro de casa para a dieta, né, ótima dele, porque a ração, ela é uma coisa que surgiu há 50, 60 anos. Então, ela não surgiu porque é o melhor alimento, ela surgiu pela praticidade e para dar destino ao resíduo, né, da Revolução Verde, né, com produção de grãos em massa, o escalonamento de abatedouro, aquilo que a gente não queria comer, a gente colocou dentro da ração e falou assim, ó, a gente pode alimentar o cachorro com isso. Mas, na verdade, não surgiu para ser o melhor alimento possível. O melhor alimento possível para o cachorro ele sempre comeu. E o que é?
né, é basicamente alimento de origem animal, resto de abate, né? Assim, que o cão ele sempre comeu o que a gente não queria no bicho ali, né? Por conta própria ele também caçava alguns animais, e o que o lobo faz é isso, ele come outro bicho, a dieta dele é 95% bicho. Então, assim, é aí que a gente vai encontrar a dieta ótima, né? Ideal. Agora, o quanto a gente consegue aproximar da dieta do cachorro urbano, doméstico ali, dessa dieta ótima, que é o grande desafio. Tá? Quando as pessoas olham o que eu dou para o meu cachorro, muitas vezes dizem, nossa, mas eu acho que não vou conseguir fazer isso. Mas vamos tentar andar, vamos sair do alimento ultraprocessado, que é a ração, e começar a andar, começar a colocar alguns alimentos, né, frescos, né, que a princípio seriam mais adequados para a condição fisiológica ali de um cachorro, que é um carnívoro, né, na sua grande maior parte do tempo. Né? Ele é oportunista, come algum material vegetal, mas ele está adaptado a comer principalmente alimento de origem animal. Tem uma coisa muito triste dessa indústria, que assim, ela também usa as rações para fazer um escoamento dos óleos vegetais de semente, né, que são muito nocivos. Causa inflamação para a gente, causa inflamação para os cachorros também. Cara, tem muitos paralelos assim, interessantes, né? Você citou o Chris Kresser, ele fala um pouco também, exatamente isso que a gente está falando, de que a dieta com a qual a gente evoluiu não é mais a que a maioria das pessoas vive, né? Sim. E aí você fala assim, você falou do lobo, falou dos cachorros, assim, quando a gente abatia um animal na pequena escala, a gente também aproveitava tudo. Linguiça de chouriço, sei lá, comia miolo com fígado, com rim, tudo refogado junto. É o sangue, né? Assim, era aproveitar tudo. E o cachorro, ele comia o quê? Basicamente era o esqueleto, né? Que, assim, que a gente não come osso, a gente às vezes até come o tutano, mas o cão, ele comia basicamente o esqueleto e intestino. Quando você olha, né, por exemplo, aquela tribo, né, que é uma das remanescentes, né, de caçadores-coletadores africanos, os Hadza, né, eles têm cães lá. E carne é um alimento muito valioso, eles comem o animal inteiro. O que o cachorro vai comer? Ele vai comer o couro, vai comer osso, vai comer o intestino, né, basicamente. Fora animais que o cão, por conta própria, acaba caçando e comendo, né? Então, assim, isso é o que o cachorro sempre comeu, né? E quando a gente esquece isso e acha, né, que o cachorro ele tem que comer esse resíduo, né, de indústria, né? A gente tem um descompasso muito grande, né? Acho que até lógico, né? Assim, as pessoas, quando a ficha cai, caramba, eu estava dando um alimento que realmente não foi o que o cachorro evoluiu comendo, né? Que é resíduo de monocultura de soja e milho. Hoje, falo que, eu até brinco, eu falo que ração é uma pipoca gourmet, né? Assim, é basicamente milho, hoje, pelo menos no Brasil. Tá? Assim, pelo menos uns 30, 40% da ração é milho. E aí tem uma coisa interessante, assim, Arthur, que eu queria te perguntar. Eu fui dar uma olhada, né? Existe um mercado global na casa dos 100 bilhões, que é o mercado de comida pet. Assim, no mundo todo, é em torno de 100 bilhões por ano, isso foi quando eu olhei até 2021. E até que ponto a gente consegue confiar numa indústria tão grande, com tanto poder de lobby, de regulamentação, e tão ligada com o agronegócio que já tem todos esses mecanismos, né, de lobby, de troca uma coisa que o agro faz muito, e vem fazendo desde os Estados Unidos, e faz em outros países também, assim, pega uma pessoa que é do agro, bota na agência reguladora, tira da agência reguladora, bota numa outra empresa do agro, e vai trocando a pessoa de lugar. A gente pode falar que é uma indústria autorregulada, né, Eurico? E é basicamente a mesma coisa. Quando a gente está falando, assim, de uma Nestlé, né, de uma Mars, né, assim, são as mesmas produtoras de ração, assim, é tudo filho, né, da mesma árvore ali, que hoje a gente vê que ele é tão danosa para a nossa saúde também. Então, assim, eu falo que a indústria da ração hoje ela é dona de uma das maiores histórias do marketing que já existiu. Em 50 anos, a gente foi da ideia de alimentar o cachorro com resíduo de abatedouro e resto de comida, né, como você colocou lá na fazenda do seu avô, né, o que se dava para os cães, né, para chegar num ponto que hoje 99% dos veterinários, quando você leva seu cachorro, ele vai falar para você não dar nenhum alimento fresco e dar exclusivamente um alimento ultraprocessado. Né? A coisa tão paradoxal que mesmo na medicina humana, né, com todos os problemas que a gente vê hoje, dessa questão de lobby e tudo mais, né, você leva o seu filho num pediatra, num nutrólogo, ele vai falar para dar mais alimento fresco, uma coisa lógica. Né? E as pessoas levam o cachorro no veterinário e recebem um aconselhamento totalmente contrário, para dar só o alimento industrializado. Isso foi enraizado de uma forma na cabeça do veterinário e da população como um todo,
né? Que é difícil a gente quebrar esse paradigma. Por isso que às vezes as pessoas colocam, isso é uma moda, isso é uma, né, isso vai passar, né? O cachorro, né, tem que dar a ração mesmo. É porque é difícil de quebrar, né, essa corrente, né? Assim, tem ainda uma pressão muito grande. Hoje na própria pesquisa, né, que hoje os maiores fomentadores da pesquisa são, na parte de nutrição animal, são as empresas que produzem ração. Então elas não têm interesse de falar mal delas mesmas. Então tem muito questionamento, mas o que fala que dar alimento fresco para o cachorro é mais saudável? A gente tem pouquíssimos estudos de fato, né, comparando, né, as duas modalidades de alimentação. Mas é porque não tem o interesse da própria indústria produzir prova contra ela mesma, sabe? Então, assim, ela tem uma engrenagem que para permanecer o domínio que ela tem sobre esse mercado que, como você colocou, é um mercado multibilionário. No Brasil, a gente está falando do segundo maior mercado pet do mundo, né, depois dos Estados Unidos. Né? Assim, a gente, de fato, produz muito alimento, né, industrializado para pet, que é exportado para outros países. Né? E não se tem um interesse, né, para que esse mercado ele seja, né, vamos dizer assim, desequilibrado. Então, assim, hoje se tem uma pressão muito grande, uma tendência dentro da academia, né, na produção científica, de buscar argumentos científicos para falar que dar alimento fresco para cachorro é inapropriado. Né? Assim, tem várias vertentes, falar da questão de contaminação da carne crua, né? Falar dessa questão de desequilíbrios nutricionais, né? E que por mais que são argumentos, assim, às vezes até rasos, né? Acaba sendo que as pessoas têm acesso ao que eles levam para os profissionais, né? E eles tentam combater o crescimento desse pensamento crítico que algumas pessoas já estão tendo. Né? Arthur, tem dois trabalhos, né? Tem um trabalho que se chama Seeds of Deception, Sementes do Engano. Esse livro tem ele traduzido para o português. Se eu não me engano, o sobrenome dele é Smith. Ele foi um dos primeiros médicos americanos que começou a falar sobre os transgênicos, né? O risco dos transgênicos para a saúde. Aí, de novo, o paralelo, né? A indústria de alimento processado usa a soja, o milho, o xarope do milho, tudo transgênico, para criar produtos que têm um tempo praticamente infinito de prateleira, e as pessoas comem isso dizendo que é comida, não é comida, é um produto alimentar, né? Sim. E aí tem esse paralelo que você traz assim com a indústria da alimentação pet. E a gente vai vendo que é muito parecido. Dentro dessa questão, enfim, tem outras fontes que a gente poderia usar. Tem o Mundo Segundo a Monsanto, que é um documentário de uma jornalista francesa, consegue achar com legenda no YouTube. É um trabalho muito interessante. Mas basicamente conta isso que você falou. Relata como que o lobby pega as pessoas da empresa, coloca nas agências reguladoras. Essas agências reguladoras têm um orçamento para pesquisas, mas que é vinculado aos patrocinadores, as mesmas empresas que fizeram o lobby, e elas, de certa forma, conduzem os resultados dos experimentos. Sim. Então, nos últimos 2 anos, eu fiquei conhecido como negacionista, eu não sou, eu passei pelo mundo acadêmico, né, em várias etapas do mundo acadêmico, inclusive, entendo a questão do método científico, entendo a necessidade de pesquisa, entendo a necessidade de construção de conhecimento com transparência e replicabilidade, que são premissas do método científico. Mas não é o que a gente tem hoje, nem na indústria do alimento processado para os humanos, muito menos no pet, né? É nesse sentido que você fala, né? Eles dominam, inclusive, o resultado da pesquisa, né? Justamente, assim, esses vieses, né, assim, eles têm de forma explícita ou não, sabe, assim, muitas vezes as pessoas, elas não colocam isso, né, assim, tem uma parte, né, no artigo que você coloca se tem algum viés ou não, né, mas não necessariamente esses vieses estão claros, muitas vezes esses vieses, eles vêm, né, de forma enraizada na cabeça da pessoa, no que já aconteceu na vida dela de história, sabe, assim, da onde que ela veio, ela já tem um viés, que não necessariamente aquilo ali vai estar lá no papel. Sabe? Então, assim, e isso, dentro da academia, eu trabalhei dentro da universidade, na FMG, durante muito tempo como clínico, né, no ambulatório, mas eu convivia muito com iniciação científica, né, com alunos do mestrado, doutorado, com os professores que produzem ciência ali dentro. Eu tive uma frustração muito grande, né, assim, que da presença, né, da indústria dentro da universidade, né, moldando o que pode ser publicado, o que não pode ser publicado, o que vai ser pesquisado, o que não vai ser pesquisado. Sabe? Isso é uma coisa muito triste, sabe? Então... Essa indústria, eu dei uma olhada nela também, assim, né? Pré-pandemia, ela estava na casa de quase 5 bilhões ano, vacinas para pet, né? E aí eu achei alguns dados interessantes, tem uma doutora, até anotei o nome dela, Karen Becker, você deve conhecer ela, porque ela fala muito...
Ela fala muito da alimentação. É uma das veterinárias que contestam esse movimento da medicina convencional, assim, talvez das mais reconhecidas do mundo, né? Eu já tive pessoalmente com a Karen, né? A gente ministrou palestra num congresso em 2018, né? Já gravei uma entrevista para ela no canal do YouTube também. Né? A Karen, ela contesta assim, essa questão da alimentação de forma muito incisiva, né? Já tem inclusive um livro dela, né, sobre essa parte de alimentação natural também, mas eu acho que nessa esteira vem outras contestações, né? E ela fala muito dessa questão de vacina também, que é uma outra indústria que na veterinária se observa pouca crítica, sabe, Eurico? Então, assim, é uma coisa que é uma bandeira que eu já levanto há mais de uma década, né, sobre o uso correto de biológicos, né, de imunobiológicos. Né, assim, a minha monografia de residência, né, há 11 anos atrás, foi sobre isso. Né? E assim, eu não sabia que eu ia viver um período de tanta acefalia em relação à vaccinologia, como a gente viveu nos últimos anos. Acefalia é ótimo. É uma coisa impressionante, é uma coisa que eu vivo hoje, né, assim, dentro da veterinária, assim, há 10 anos que eu falo disso, sobre que a gente usa mal as vacinas, que são ferramentas importantíssimas, né, assim, hoje dentro do cenário que a gente tem, mas que tem uma pressão, né, comercial absurda, né, e a gente já tem, né, não fala assim, estudo recente, não, é estudo de décadas atrás, que nos levariam a utilizar as vacinas para cães e gatos, né, de uma forma totalmente diferente do que a gente usa hoje. Sabe? E chegou num ponto que a gente está fazendo a mesma coisa com o humano também. Né? Então, esse trabalho, ela comenta um trabalho de 78, que já dizia que a frequência dos produtos biológicos, vocês chamam de produtos biológicos, né, imunobiológicos, deveria ser aproximadamente de 3 em 3 anos, e aí depois passa quase, sei lá, mais de 20 anos, no começo dos anos 2000, um trabalho da Associação Americana de Hospitais Veterinários, disse que para algumas vacinas se encontrava os antígenos. Mais de 7 anos, né? Isso, e aí, assim. Aí ela faz uma argumentação, só para eu terminar, ela faz uma argumentação interessante, que é o seguinte: por que a gente não trabalha, então, com um teste específico que diz se está precisando ou não? Porque o que ela explica muito bem, eu pelo menos gostei muito do trabalho dela, é o seguinte: o animal, ele não é um tanque, né, de anticorpos que vai ficando baixo, e uma hora some, né? Não é assim que funciona. E mais vacinação com uma frequência maior não significa mais segurança. Na verdade, pode significar, e é o caso, ela defende que talvez uma das causas de tanto câncer nos pets seja a questão das vacinas, com muito mais frequência, porque ela traz toxicidade ao invés de trazer imunização. Confere? Assim, essa questão da vacinologia, né, tem doenças que são que são protegidas por anticorpo e outras não, né? E tem doenças que a gente consegue conferir através da vacinação imunidade a longo prazo. Né? Hoje a gente tem 4 doenças que têm vacinação essencial basicamente no mundo inteiro, né, para os cães, que é a raiva, parvovirose, sinomose e hepatite canina. Né? E para essas doenças, a gente sabe que uma vacinação feita depois de 4 meses de vida, né, quando já não tem o impacto da proteção materna que é conferida pelo colosso no processo de conferência de imunidade, provavelmente protege o cachorro pro resto da vida. Né? Você colocou essa questão dos testes, né, de sorológicos de anticorpo, é uma ferramenta que a gente já tem há muito tempo, eu já uso há muito tempo no consultório. Então, assim, se eu recebo um paciente que foi imunizado, né, assim, ao longo da vida, ao invés de aplicar uma vacina anual, como a maior parte dos veterinários faz, eu colho um exame de sangue e doso anticorpo para essas doenças, para saber o status, né, imunológico daquele paciente. Mas é importante lembrar, Eurico, que não é o anticorpo que vai proteger contra a doença. Né? Assim, a presença do anticorpo, ela implica que existe célula de memória, mas ao longo do tempo o anticorpo ele pode cair se o animal não for exposto a esses patógenos. Mas se ele já foi vacinado e tem essa célula de memória, quando ele é exposto ao vírus da sinomose, mesmo sem uma sorologia, né, que a gente consegue mensurar ali, ele rapidamente começa a produzir anticorpo de novo e não fica doente. Né? Então, assim, porque existe até esses estudos, né, que foram feitos depois para avaliação de conferência de imunidade a longo prazo, né? Existem estudos que a gente chama de estudos de desafio, que você pega animais de laboratório que foram vacinados muito cedo, e 10 anos depois eles foram confinados no laboratório, não tiveram contato com as doenças, né, no ambiente externo. Aí você pega esses cães e inocula, né, o vírus nele. E esses cães não adoecem.
sabe? Mesmo com a sorologia baixa, sabe? Ou inexistente. Então, assim, hoje a gente sabe que para essas doenças que a gente julga como de vacinação essencial, né? Uma dose de vacina depois de 4 meses de vida é o suficiente para a gente proteger, né, a vida inteira. Saiu um estudo de 2020, até um estudo, né, mais recente, sobre a raiva, que é um problema até econômico, e de fato existe muita raiva ainda no mundo, né, mostrando uma proteção em teste de desafio de pelo menos 6 anos depois de uma vacinação, sabe? E hoje, quando você olha na bula das vacinas, principalmente das vacinas, né, aqui no Brasil, fala para você vacinar ali todo ano. Assim, qual que é a justificativa para isso? A justificativa para isso é simplesmente lucro, sabe? Assim, a indústria ou o próprio veterinário não tem interesse, né, de deixar de vacinar menos, né, porque ele vai perder dinheiro, sabe? Então, quando a Karen Becker coloca assim, a gente tem essa questão ética, a gente está fazendo isso por uma questão financeira, que já é errado. Agora, tem o lado negativo, que qualquer produto que você use, qualquer biológico ou medicamento, você tem o impacto positivo e o negativo. A partir do momento que você não precisa do impacto positivo, porque o cão já está imunizado, você só está colhendo o lado negativo. E a gente sabe que reações adversas acontecem, né? Só quem não vacina, né, que vai falar que não existe reação adversa à vacina. Só para você ter um exemplo, né? Eu vacino para raiva dentro do consultório com frequência, né, os pacientes. Né? No ano passado, a gente comprou um lote de vacina, né, 10 vacinas antirrábicas na clínica que eu trabalho, né? É do maior produtor de vacina, talvez, do mundo, vacina veterinária do mundo. Né? E é uma vacina que a gente tinha uma confiança muito grande. De 10 animais vacinados, né, 4 cães tiveram reações, né, adversas graves, né, incluindo a anafilaxia, sabe? Então, assim, isso foi levado para o laboratório, que fez pouco caso, inclusive, né? E, assim, é uma coisa absolutamente anormal e que não pode acontecer, né? Um produto que leva, né, a uma incidência de reações graves, né, em 40% ali num lote de 10, né, vacinas, né, é um produto que não deveria estar no mercado, deveria ser recolhido, né? Assim, claramente tem uma falha, né, no processo de fabricação daquele produto, tá? Então, assim, isso acontece, infelizmente. E qualquer semelhança com o tempo que a gente vive não é mera coincidência. Não é mera coincidência, né? Então, assim, infelizmente, assim, com vacina, né, a gente tem esse outro problema, assim, muito dos problemas que a vacina poderia gerar, né, a gente não consegue fazer uma correlação clara com ela, né, porque eles podem aparecer no futuro. A gente tem vários tipos de reações adversas, tem umas reações adversas que elas são mais curtas, né, assim, que elas aparecem mais rápido, que é mais fácil você fazer essa correlação, mas tem alguns problemas que podem aparecer no longo prazo, né, que tem e que é difícil você fazer essa correlação, né? Agora, um exemplo, por exemplo, que eu já tive dentro de casa, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte um problema grave com leishmaniose, que eu acho que não é um problema que vocês têm. Eu tinha uma cadela, né, da raça Labrador, né? Foi até a cadela que eu comecei a alimentação natural, e que ela era vacinada com um produto que não está mais no mercado, que era uma vacina para leishmaniose, né? Então, ela era vacinada todo ano com esse produto. No local onde eu aplicava a vacina, assim, onde eu apliquei a última vacina para leishmaniose que ela recebeu, apareceu um tumor depois de alguns meses, né? Existe, né, uma reação adversa que acontece no longo prazo, que é a formação tumoral no local de aplicação. Isso é muito comum em gato, em cão é menos comum, mas acontece. Eu já peguei filhote de 4 meses de Golden Retriever vacinado com um tumor na região do costado relacionado à aplicação, né, de um produto multivalente. Então, assim, isso acontece. Felizmente não é tão comum, né? Mas tem épocas que acabam sendo mais comum por alguma falha no controle de qualidade, inclusive porque essas indústrias elas são autorreguladas. Então, assim, é um outro bandeira que eu levanto que, assim, muita gente não compreende, né? Assim, tu é maluco, né? E tudo mais, assim, mas felizmente, assim, cada vez mais clientes, né, tutores, eles têm me procurado já fazendo esse questionamento por conta própria também. Não, mas não se importa muito com o pessoal chamar de maluco, não, porque você ser considerado normal na sociedade de hoje é que é maluquice. É a maluquice, né? Não, dois comentários. Um é assim, a Karen Becker, ela faz um estudo dos produtos imunobiológicos e tal, e ela comenta o seguinte, que algumas dessas vacinas foram testadas por poucas semanas ou poucos meses, e nunca não tem estudo longitudinal, né? Isso é um ponto que eu queria trazer, assim. O outro, que eu acho que é interessante, e é uma pergunta, é assim, se eu tenho um animal, né, então um pet, e eu consigo fazer um exame sorológico, enfim, consigo comprovar que não precisa dessa ou daquela, com que facilidade eu acho no mercado para fazer a imunização pontual de uma ou outra doença? Porque, por exemplo, eu fui vacinar a Blue, é uma vacina, acho que se não me engano, até da Pfizer, 10 de uma vez. Eurico, a gente tem hoje, né, um
uma associação que, inclusive, tem seus vieses, é patrocinada por indústria, né, que chama VASAVA, né, que é a Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais. A VASAVA, há mais de uma década, ela tem as diretrizes sobre a vacinação de cães e gatos, sabe? E assim, há mais de uma década ela fala para fazer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo dentro do consultório, sabe? Também, acho que foi em 2020 ou 2019, ela publicou um relatório no formato de um artigo científico sobre as diretrizes de vacinação para a América Latina, que são as mesmas para o mundo inteiro, na verdade, né? Porque cachorro aqui também é a mesma espécie e basicamente são os mesmos produtos, né, que a gente encontraria na Europa, mas coloca essa crítica mesmo, assim. Nos Estados Unidos e na Europa já é possível você encontrar vacinas, né, não monovalentes, mas trivalentes, somente para essas 3 doenças que a gente considera como essenciais. Agora, que a gente tem interesse de vacinar os cães para essas 3 doenças que são prevalentes. Agora, quando você vai vacinar o cachorro aqui no Brasil, o produto menos valente que você encontra é uma V5, mas na grande maioria das vezes vai ser uma V8 ou uma V10. Ou seja, eles colocam tanta coisa ali que não precisa, porque com aquela ideia de quanto mais melhor, né? Que as pessoas gostam de quantidade. Quanto mais aplicações, quanto mais doenças você vai proteger. Mas, na verdade, tem doenças ali que o cachorro não precisa ser protegido. Ou porque essas doenças elas não têm prevalência, ou porque a própria vacina ela não tem eficácia. Como você colocou, assim, é muito fácil você colocar no mercado hoje, né, uma vacina, porque não é exigido esses testes de longo prazo. Um exemplo, hoje no mercado a gente tem uma única vacina contra a leishmaniose, ela não protege da infecção, ela protege apenas da sintomatologia clínica, em torno de 60% a 70% dos cães que são vacinados. Eu fui no lançamento dessa vacina, né, 8 ou 9 anos atrás, eles apresentaram um estudo com 7 cães, né, em ambiente de laboratório. Esses cães foram inoculados de forma não natural com leishmaniose, né? Desses 7 cães, 2 desenvolveram a doença, né? E com esse estudo, eles liberaram essa vacina no mercado. Então, assim, é uma situação... Oi? Não, eu só ia dizer o seguinte, que quem tiver interesse nesse tipo de coisa, assim, com relação ao tempo que a gente está passando agora também, e eu não tenho conselho médico nenhum para dar para ninguém, não tenho nada a ver com o que as pessoas escolhem, mas vale muito a pena dar uma olhada nos documentos que foram liberados por ordem judicial, dos testes que foram feitos, né, de uma das principais fabricantes, estou falando agora da crise sanitária que a gente teve nos últimos 2 anos, evitando algumas palavras específicas, porque já estou ressabiado, mas uma série de documentos que têm sido liberados assim, mensalmente, foi uma batalha judicial para liberar, e a gente vê que muitas áreas ficaram com pouquíssimos, em inglês fala sujeito, não, pouquíssimas amostras, né, pouquíssimas pessoas participaram, não houve acompanhamento, em alguns casos mudou o método durante o que era para ser o acompanhamento, mudou o parâmetro, então não é incomum os paralelos de novo na indústria farmacêutica animal e a nossa, né? Sim, justamente, né? Assim, tem, na verdade, assim, quando você colocou, né, desse mercado pet, né? Hoje a gente fala que 70% do mercado pet é biscoito de cachorro, né? Comida de cachorro de forma geral, ração, vacina e produtos antiparasitários, né? Anticulgas e vermífugos, né? Então, assim, os outros 30% que vai ser ali cuidado com veterinário, com exame, essas coisas. Assim, 70% nós estamos falando, né? É comida, vacina e produto antiparasitário. Então, assim, tem um interesse muito grande que as pessoas usem o máximo disso, porque isso é o que dá mais dinheiro, né, para as grandes indústrias. Sabe? A gente tem um outro problema hoje, eu até saindo um pouco, né, dessa questão da vacina, é que hoje as empresas que produzem os medicamentos, que são as mesmas empresas que às vezes produzem o próprio alimento, né, na Europa e nos Estados Unidos, em breve isso vai estar chegando no Brasil, né, elas são donas, né, das maiores redes de clínicas veterinárias. Então, assim, elas contratam os veterinários que elas querem, elas educam os veterinários da forma como elas querem, e elas dominam toda a cadeia, né? Você perde totalmente a questão da soberania. Eles dominam a questão da alimentação, que está adoecendo o cachorro, né? Domina a questão, né, do pensamento crítico do veterinário, como o veterinário interpreta aquela doença, e dominam depois o tratamento, porque eles são donos de tudo. Tá? Então, assim, a maior rede de clínicas veterinárias dos Estados Unidos hoje, né, é da Mars, né, se eu não me engano. Então, assim, eles dominam todo o sistema, né, que as pessoas acreditam, né, que estão ali para ajudar os animais, na verdade, né, eles estão em benefício deles mesmos. Né? Um outro paralelo, Arthur, e um comentário, né?
os médicos das clínicas particulares e até mesmo os médicos das clínicas públicas, né, deveriam ter algum tipo de informe, né, que diz quantas vezes por ano são visitados pelas empresas, quantas vezes por ano são oferecidos jantares e outros produtos para escoar determinado tipo de... Viagem para congresso, na praia, etc. Né? Exato. E as pessoas têm que entender que o médico, ele é tão corrompível como qualquer outro ser humano. A corrupção, ela é inerente do ser humano, ela não é de uma profissão ou de outra, né? E a gente, infelizmente, sofre isso. Eu queria, Arthur, fazer uma pergunta específica de uma coisa que você já falou e depois talvez voltar para fazer um resgate assim, desse assunto da alimentação, que ele me fascina bastante. Quando eu sou recomendado de pegar um filhote e fazer 3 ou 4 cursos de uma V10 antes dos 6 meses, qual que é a sua avaliação disso? A V10 para quem está ouvindo a gente, talvez não sabe, né? Mas assim, porque o que ele está falando, ela não é trivalente ou quinto, enfim, são 10 vacinas em uma só, né? Em uma só, né? Protege para as 3 vacinas, doenças essenciais, né? Sinomose, parvovirose e hepatite, né? A vacina de raiva é separada, não está nesse produto, mas protege também para outras doenças que não teriam importância ou que teriam uso opcional de acordo com o estilo de vida do cachorro. Sabe? A ideia da vacinação precoce, Eurico, é que a gente não sabe exatamente quando o cachorro vai estar vulnerável. Né? A gente estima que o cachorro, entre 2 meses de vida e 4 meses de vida, ele perde a proteção conferida pelos anticorpos maternos, né? E ele vai ficar vulnerável para em contato com essas doenças, ele pode adoecer. Então, a ideia de vacinar várias vezes não é porque precisa de um efeito somatório, né? A vacina vai funcionar melhor numa segunda aplicação, né? Para essas 3 doenças de importância que eu estou falando. Na verdade, é que a gente não sabe quanto que essa vacina vai funcionar. Se a gente aplica uma vacina com um cachorro de 3 meses e ele ainda tem anticorpo materno viável, ele interfere na vacina e inativa essa vacina. Né? E com isso, essa vacina não confere essa imunidade duradoura. Né? Então, tem alguns estudos mostrando que os filhotes, alguns deles, né, só vão perder esses anticorpos maternos mais próximos de 4 meses. Então, assim, aquele cachorro que nunca foi vacinado, um cachorro adulto, um filhote depois de 4 meses, uma única dose é suficiente. O cachorro não precisa receber um ciclo de 3, 4 doses dessa vacina múltipla. Né? Agora, assim, aquele filhote que é apresentado para o veterinário, com 2 meses, acabou de pegar ali da ninhada, foi desmamado, levou para casa. Né? Essa cadela, provavelmente, ela tinha sido vacinada antes. Né? Então, assim, aquele filhote com 2 meses, dificilmente ele vai ter uma soroconversão, dificilmente ele vai ter uma produção de imunidade duradoura na primeira aplicação. Mas pode acontecer, né, por algum motivo, às vezes foi aquele filhote que mamou menos colostro, ou por algum motivo a cadela não foi imunizada corretamente, e ele já está ali vulnerável, né, sem esses anticorpos protetores maternos, e já poderia ter alguma proteção, né, conferida pela vacina também. Então, assim, como a gente não sabe, a gente não dosa esses anticorpos maternos no filhote, né, o preconizado é que a gente vacine o cachorro a um intervalo a cada 3 ou 4 semanas, né, até os 4 meses de vida. Né? Mas o número de aplicações vai depender da idade que aquele animal foi apresentado para você para iniciar o processo de vacinação. Então, eu tenho essa ideia até em acordo com o que a Karen Becker fala, eu sou a favor da gente vacinar mais cães menos vezes. Então, assim, se eu fosse um criador de cachorro, criasse, né, filhote aqui em casa, né, eu teria as minhas ninhadas, criaria num ambiente protegido, né, e tentaria imunizá-los talvez 2 vezes, com 3 e 4 meses apenas. Tentaria segurar essa primeira dose para próximo de 4 meses, né? O que é o que alguns imunologistas americanos, né, fazem com os próprios cães, sabe? Então, assim, quanto menos vacina para aquele filhote, menos chance de reação adversa e mais chance de ser vacinar no momento que, de fato, ele vai ter uma conferência de imunidade duradoura. Agora, o que a gente vê no consultório é aquele animal que foi desmamado de forma precoce, chegou na casa ali do dono novo com 30 dias, com 40 dias, que é uma aberração. Acho que o filhote tinha que ficar o máximo de tempo possível com a ninhada, até para ele aprender a ser cachorro. Eu vejo que esses cães que são retirados da ninhada muito cedo, geralmente eles apresentam vários tipos de problemas de saúde, principalmente problemas comportamentais. Né? Aí ele chega ali com 30, 40 dias, leva no veterinário, o veterinário já vai lá e sapeca uma vacina nele. Aí passa 2, 3 semanas, ele dá outra vacina. E vai indo. Aí no final, até 4 meses, aquele cachorro tomou 4, 5 doses de vacina. O que é, de certa forma, uma agressão fisiológica. Né? A gente tem que entender que é uma agressão. É dentro do mecanismo de hormese que a gente fala. A gente cria uma agressão para que tenha uma resposta positiva. Né? E um filhote muito jovem está mais vulnerável para essas agressões também.
Então, a gente tem que vacinar menos vezes, mas com mais inteligência. É importante a gente pensar sobre essas coisas, assim, né, e fazer essas reflexões que você traz, assim, né, que nem sempre a quantidade traduz em qualidade, né? Sim, né? É o momento certo, né, para a gente fazer isso. Eu queria retomar um pouquinho aquela trilha que a gente estava, assim, da alimentação, da saúde e da simbiose que a gente tem com alguns animais, né? De novo, vendo seu material, acompanhando seu trabalho e tal, eu vi que durante um tempo você foi vegetariano. Eu fui vegetariano, mas um vegetariano, assim, de vez em quando eu comi um peixe, né? Uhum. Durante 7 anos. E para mim não foi uma escolha muito boa, assim, o meu corpo não funcionou muito bem, até porque eu fiz uma transição numa dieta numa época em que eu era atleta de alto rendimento, treinava 5, 6 horas por dia, enfim, não foi uma coisa muito inteligente. E depois de um tempo também eu fui aprendendo a escutar meu corpo e, enfim, fui voltando, né? Eu já vi em alguns trabalhos, algumas entrevistas que você deu que tem um paralelo aí com a sua vida também. Eu queria retomar um pouquinho, você falou assim, nessas tribos de caçadores e coletores e tal, o cachorro come muito resto e caça por si só. A gente se desenvolveu durante milhares de anos, né? E as pessoas têm uma ideia errônea de que a gente teria que ter tido adaptações carnívoras, talvez até num viés cognitivo, esquecendo que a gente, na verdade, domesticou o fogo há 2 milhões de anos atrás e que a gente, como você também coloca nos seus trabalhos, o que nos difere de outras espécies é que a gente dominou o fogo e a gente consegue preparar o alimento, né? Eu queria recuperar um pouquinho isso que você falou do Chris Kresser, eu gosto muito dele também. Ele, inclusive, é uma das pessoas que fala com muita propriedade dos riscos, né, de uma dieta que tem escassez ou que não tenha a proteína animal. Quando a gente fala do jeito que a gente come e do jeito que você leva, por exemplo, os seus pets, assim, como é que você faz essa analogia, como é que você, ou talvez a análise de uma genealogia, né, de como é que a gente vinha se alimentando e como é que a gente criou essa simbiose? Vou só dar um contexto a mais para essa pergunta minha no seguinte sentido. Muita gente critica e faz um argumento que é assim, por que a gente come alguns bichos e não come outros, né? E eu não tenho problema nenhum com vegetarianismo, com veganismo. Na verdade, eu defendo muito a soberania. A pessoa tem que ter conhecimento do próprio corpo e do que, enfim, das filosofias e ideologias que informam a vida dela. Mas para a mente dela, né? Que ela fique mais tranquila em relação ao que ela está fazendo. Exato, exato. Então, eu não tenho. Meu problema não é esse, mas é no seguinte sentido, assim. O estado ótimo que a gente teve como ser humano não é o atual. O dos pets também não é. Como é que é esse paralelo na sua vida, assim, com relação à alimentação, estilo de vida, e como é que você leva isso aí nesse sentido? Eu vou até contar um pouco da minha própria história, né? Que eu falo que tem essa interseção entre a minha própria saúde e essa ideia, né, de alimentar os cães de forma bem apropriada. Eu comecei, né, a questionar o uso da ração com essa labradora que eu falei, que ela teve esse tumor, né? Mas quando ela ainda era jovem, ela não queria comer a ração. E eu trombei com a ideia de alimentar o cachorro de forma, né, bem apropriada, com a dieta caseira, com 2 veterinários australianos, né, que é o Tom Lonsdale e o Ian Billinghurst, né. Com 15 anos eu importei um livro no Amazon, foi um perrengue danado, não era tão fácil quanto é hoje em dia, né, importar livro, né, de outros países, né. Leitura de inglês horrível, mas eu importei um livro e comecei a ler e vi que aquilo era super interessante. E comecei a aplicar por conta própria, eu tinha 15 anos, não era veterinário ainda, né? E comecei a dar esse tipo de alimento para ela e deu super certo. Claro que eu errei algumas coisas no início, né? Mas deu super certo. E foi uma causa assim que eu comprei e ao mesmo tempo tinha essas comunidades de Orkut. Eu comecei a disseminar aquela ideia, encontrei outras pessoas que estavam chegando nessa conclusão também. Foi um momento muito interessante. Mas assim que eu entrei na universidade, até por influência de outros colegas, eu comecei a fazer esse questionamento também, né? Assim, da onde que vinha o meu alimento e comecei a questionar até o uso de animais em aula prática, é uma coisa que eu ainda questiono hoje em dia. E tomei a decisão de parar de comer carne na universidade também, até sob influência da minha namorada na época, que também era vegetariana. E eu fui vegetariano durante 9 anos, cara. Ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo essa ideia de dieta bioapropriada para meus cachorros, né? Assim, alimentando eles conforme essa ideia, né, de respeito fisiológico à herança, né, do lobo que eles têm. Então, assim, durante muito tempo...
Não, aí a minha pergunta é assim, né? Você começou a ir para um lado de alimentação bioapropriada e, ao mesmo tempo, é meio uma dissociação, né? Justamente, né? Assim, eu chegava no supermercado, cara, assim, comprava um carrinho de carne para cachorro, né? Assim, para os cães da fazenda também. E eu falava assim, nossa, eu não vou comer nada disso. E eu sempre tive esse questionamento, assim, nossa, será que eu não deveria comer também? Ou será que eu não deveria alimentar meus cães dessa forma? Porque eu tinha aquela ideia, né? Assim, o pessoal que era melhor pelos animais, a questão moral, poderia ser melhor para minha saúde se eu não comesse carne, tinha a questão ecológica, tinha vários. Eu falo que era um tripé, né? Ecológico, moral e de saúde, e que a informação que eu colhi ali falava assim, para o humano era perfeitamente possível, né, ter uma alimentação vegetariana, sabe? Ao mesmo tempo que eu dava uma alimentação essencialmente carnívora para meus cachorros e estava vendo eles assim maravilhosos e tinha muito claro que era aquele tipo de refeição que eles tinham que receber. Mas ao longo desse tempo eu comecei a questionar isso também, falei assim, se eu estou alimentando meus cães de forma bioapropriada, o que é uma dieta bioapropriada para o humano, né? E eu comecei a ver que talvez não era comer só planta mesmo, não. Ou comer assim, planta com um pouco de alimento animal, no caso, ovo e queijo que eu comi. E nesse período de 9 anos, hoje eu tenho uma clara percepção. Eu lesionei meu corpo, né? Assim, eu acho que eu tenho algumas sequelas até da parte digestiva e tudo, pelo fato de eu ter tido uma alimentação tão restrita e não bioapropriada. E nos últimos anos, talvez, eu comecei a incluir, né, carnes, primeiro peixes, depois comecei a incluir, né, carne bovina. Hoje eu como basicamente todo tipo de bicho, claro, com aquele questionamento assim, da onde que está vindo essa carne, né, tentando consumir a carne de um animal que tem sido criado com respeito, em condições, né, satisfatórias. Então, que é uma dificuldade louca no Brasil, né? Justamente, né, assim, de a gente conseguir isso de forma, né, mais fácil e de forma confiável, né, Eurico? Eu cheguei no meio da pandemia, né? Aí eu fui no mercado comprar carne. Aí eu tô acostumado com algumas facilidades que a gente tem na Austrália, que são guiadas por um consumidor mais consciente ali, mais estudado, né? Isso. Aí eu cheguei e estava comprando carne no açougue e tal, e eu falei assim, mas essa carne é de onde? Eu queria saber se era uma carne a pasto, se era uma carne local, se era, né? O cara falou assim, é do boi. Do boi. E foi, cara. Aí eu falei, putz, eu cheguei mesmo, aterrissei, e daqui para frente é muito difícil, né? Mas por outro lado, cara, assim, o que me levou ao vegetarianismo, assim, essa construção até da ideia, assim, por que eu deveria ser vegetariano, isso foi sendo derrubado, né? Eu vi que, assim, para minha saúde não era o melhor, para a questão moral eu já não me importava mais com a morte dos animais, assim, eu entendi que isso faz parte do ciclo de vida, não existe vida sem morte, né? E a questão ambiental, até dentro acho que você tem me ajudado muito, mas em livros mais recentes que eu tenho lido também, né, o trabalho do Alan Savory e tudo mais, comecei a ver que, né, a criação de animal, o pastejo de animal, né, a utilização de resíduos na nossa alimentação para a criação animal, ela é essencial até para os processos regenerativos ambientais, né? Então, assim, eu acho que os processos, né, produtivos, eles só são, né, interessantes se eles mimetizam o que já acontecia na natureza antes. E não existe, né, ecossistema, né, produção de alimento, né, sem intervenção humana que não inclua bicho, né? E as pessoas, às vezes, que optam por... e tem essa justificativa, né, ecológica, né, de não consumir carne para questão ambiental, elas não entendem isso, assim. Qualquer pequena propriedade ela é absolutamente mais viável quando ela inclui, né, a produção de animais ali. Então, eu vi que, assim, isso, até dentro da própria propriedade dos meus pais. Meu pai sempre teve gado, né? Então, era gado de leite, mas matava, né, ocasionalmente para ter a carne do consumo próprio ali para a gente, sempre teve galinha com ovo, as galinhas ficavam velhas, matava a galinha, fazia galinhada. A gente sempre integrou até para a produção de esterco, né, para a gente ter um sistema mais fechado ali dentro da fazenda, né, e ser menos dependente de insumo externo. Então, a questão ambiental está estritamente atrelada à questão da utilização, né, do recurso animal ali dentro. E eu vi que, para mim, começou a fazer muito mais sentido, né, a utilização, né, de carne na minha própria alimentação, como eu já usava para os animais. Aí as pessoas questionam, assim, mas você vai dar basicamente carne para o seu cachorro? E, assim, gente, inclusive, a alimentação caseira, ela te dá a opção, né, que infelizmente no Brasil é difícil, mas você procurar uma carne, né, de um pequeno produtor, de um animal que foi criado com respeito.
né? É difícil, mas é possível, né? A partir do momento que você abre seu olho para isso, né? Você começa a procurar pequenos criadores, né? Você começa a ter galinha em casa, você começa, né, a ler rótulo, né, no supermercado, né? Assim, isso aqui foi produzido por tal fazenda. Aí você vai entrar no site da fazenda, vai ver o que ela está fazendo, né? Então, assim, é possível a gente fazer melhores escolhas quando a gente tem essa autonomia da escolha do que a gente coloca não só no nosso prato, mas no prato do cachorro. Né? E com a indústria da ração, a gente tem essa autonomia. É basicamente o que eles querem colocar ali dentro da embalagem. Né? Eu entendo muito isso aí por vários prismas, assim, né? Um deles é a questão assim, a gente não tem a opção. Muita gente não tem o conhecimento, muita gente já foi alienada o suficiente, não tem o conhecimento nem para si, quanto mais para o pet, né? Ou para o animal, até para o animal da fazenda. E é interessante você falar de alimentação bioapropriada, e aí algumas pessoas têm uma terminologia para criação agroetnoecológica, né? Ou seja, o animal que foi integrado em uma produção agroecológica, ele precisa ter a capacidade de expressar suas características intrínsecas durante sua vida. A galinha ela tem que ciscar, ela tem que ser onívora, ela tem que pastar, comer inseto, né? O porco a mesma coisa, tem que chafurdar, tem que... o bovino não vai comer grão, porque o bovino ele come... Vai pastar, né? Enfim, tem alguns paralelos que eu acho muito interessantes, ontem, uma coisa que você falou assim, ontem eu estava fazendo um trabalho e trazendo exatamente isso. Tem um ponto cego no discurso ambiental brasileiro, e eu me considero um ambientalista, bem dedicado, inclusive, muito embora eu tenha incomodado as pessoas, não existe sistema de produção alimentar sem adubo. Então, como é que a gente vai produzir alimento para todo mundo? Vai ser com adubo químico? Agora está aí, a gente tem um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eles travaram, né, eles produzem muito fósforo, enfim, a composição do NPK vem muito daquela região, da mineração daquela região, então o adubo está super caro, tem gente que não tem e não consegue fazer. E ontem eu estava gravando sobre a crise alimentar no Sri Lanka e uma crise alimentar que começa a se instalar na Holanda em função da manifestação e greve dos produtores rurais, né, da pecuária. São situações completamente diferentes que as pessoas estão usando para dizer que a transição agroecológica não funciona. Quando, na verdade, é o contrário. A gente precisa fazer um desmame, uma transição planejada, um desmame dos adubos químicos, dos agrotóxicos, achar coisas semelhantes, produtos biológicos, saberes específicos, tradicionais, e conseguir fazer essa agricultura integrada com a pecuária. Aliás, a agricultura sempre foi integrada com a pecuária. Essa separação é uma coisa da Revolução Verde também. E aí, de novo, um paralelo. É a mesma coisa quando a gente pensa a nossa alimentação. Você começa a olhar rótulo no mercado, depois você vai vendo que aquilo ali não adianta muito, porque o jogo ali já é marcado, por mais que você escolha ali dentro a escolha já está pré-definida, assim como você falou do saco de ração, aí você tem que começar a olhar fora. Aí você vai numa feira, num vizinho que às vezes tem uma banca, né, e vende uma hortaliça, né? Isso, mas aí você falou um negócio que é muito interessante. Se você, eu preciso ir e preciso buscar. E aí o argumento das pessoas para a gente é assim, mas essa carne que você fala, Eurico, ela não existe. Eu falei, ela existe. Quanto mais você procurar ela, mais você vai encontrar dela. Então é isso. E parte para uma desobediência. Você vai comprar um frango, talvez que não seja inspecionado. A inspeção é sua, você vai lá e inspeciona. Sim. Você vai comprar um boi que não foi inspecionado, mas você vai inspecionar, né? E aí assim, mas qual que é a escala disso? Não me importa qual que é a escala disso, importa que as pessoas tenham essa opção, saibam que isso é necessário, e a partir desse momento, se um número muito maior de pessoas começa a fazer isso, a gente começa a conseguir descentralizar, que é uma das soluções que a gente precisa adotar, é descentralizar os sistemas alimentares. E assim, eu falo isso, assim, eu, como privilegiado que sou, assim, meu pai tem essa propriedade, que tem um gadinho lá que a gente, né, consome basicamente pra gente, não vende, né? E assim, a gente tenta fazer esse uso mesmo que seja ilegal, né? A gente abate dentro da fazenda, a gente mesmo inspeciona, né? Mas a gente sabe que a qualidade daquele animal ali é melhor, né, do que a qualidade do animal que a gente vai encontrar, às vezes, no supermercado. Sabe? É uma opção que a gente faz, dá trabalho, né? Mas quanto mais gente faz essa opção, quanto mais gente dá esse exemplo, né, que essa opção é viável, né, outras pessoas começam a ficar atentas para isso. Assim. Eu levo amigos meus, né, às vezes no dia do abate, para me ajudarem lá, e eles compram parte do boi, né, que às vezes a gente não vai usar o boi todo.
sabe? Então, assim, isso depois corre para outra pessoa, e outra pessoa, Arthur, quando você vai matar boi? Você não quer me levar lá para a gente, né, dividir também? Então, assim, mais pessoas ficam antenadas com essa ideia, né? E eu acredito que outras pessoas começam a criar, né, seu próprio meio produtivo ali também, em escalas diversas, né? Isso é muito importante hoje. É exemplo. Né? A gente fala muito de política pública para os sistemas alimentares. A gente precisa ter uma política pessoal para o nosso sistema alimentar. A gente precisa desenvolver a nossa política, né? Isso que você colocou é importante para mim. Você fez um comentário anterior dizendo assim, não existe vida sem morte. Isso faz muito sentido para mim. A outra coisa que é importante a gente colocar é que quando você faz esse tipo de abate que você mencionou na fazenda, e você não tem a opção de ir no mercado e comprar só os cortes que você quer, você... Por exemplo, um animal na Fazenda Bela, lá onde a fazenda do meu irmão, o abate de um animal alimenta até 6 meses. Mas deve ser um animal inteiro, né? Mas são outros cortes, né? Vai comer a língua, vai comer o fígado, vai comer tudo. Né? E dentro dessa estratégia, Eurico, assim, o que a gente não aproveita é totalmente aproveitado pelos cães, né? Então, assim, a gente brinca lá que a gente hoje, né, cria gato para os cachorros, porque a gente tem freezer, né, grande lá, que a gente pica, né, a parte de osso, tudo, víscera, dobradinha, né, assim, uma coisa que a gente não tem hábito de comer lá em casa. Eu pico a dobradinha ali, fico 2, 3 horas picando dobradinha para os cachorros. Congela, uma coisa que eles adoram, um alimento super difícil de encontrar hoje, essa dobradinha, que não foi processada ainda no supermercado. E que os cães adoram, faz super bem para eles. Então, assim, a gente aproveita o animal inteiro, né? E até com uma prova de respeito à vida que ele teve ali e ao fato de ele estar, né, sendo abatido para sustentar a gente, sabe? Então, assim, essa ideia, ela está totalmente atrelada mesmo, né? Assim, a questão ecológica, a gente tem um sistema de manejo na fazenda, né? De utilização de pastejo rotativo, de preservação dos mananciais, né? E tudo mais. E a utilização do animal como um todo dentro da perspectiva moral ali, de que é uma vida que está cedendo o espaço dela para que outras vidas sejam mantidas e criadas. Né? Arthur, dentro desse papo que a gente está levando, eu quero voltar naquele papo da evolução, né? Vários estudos apontam para o desenvolvimento do sapiens sapiens, né, o ser humano moderno, a partir da ingestão de grandes quantidades de gordura, de tutano, enfim, de uma abundância de carne, né? Uma dieta, na verdade, quase que exclusivamente carnívora, não no sentido cru, mas assim, de pegar e assar e comer, né? Grandes animais. Dentro das teorias da domesticação canina, você tem interesse nisso? Você assim, conhece isso? Porque tem uma teoria de que eles se aproximaram para comer resto, né? E tem isso, né? Assim, eu acho que ao certo a gente não sabe o exato, né? Mas assim, essa teoria de que eles se aproximaram para comer o resto é bem aceita, ou o contrário, a gente começou a aproximar deles para comer o resto deles também, sabe? Assim, somente do osso, né? Que às vezes eles deixavam o resto de carcaça, e às vezes com o domínio do fogo, né? Os hominídeos, né? Eles começaram a quebrar aqueles ossos ali e a cozinhar aqueles ossos também, né? Para ter acesso ao tutano. Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla ali, não aconteceu num momento só. É outra coisa que o pessoal acha assim, o cachorro, num momento da história, em um ponto do globo, o lobo se transformou em cachorro. Não, isso aconteceu em vários lugares, né? Hoje acredita que seja ali na região da Ásia, né? Da China, mas assim, mas a princípio isso aconteceu em vários momentos da história. Inclusive, o cachorro ele recebe sangue de lobo, né? Ao longo da história dele. Várias raças de cães recebem sangue de lobo ao longo da história. Hoje mesmo eu estava correndo com um amigo meu, na região da Serra da Calçada, que ele tem um cachorro da raça que chama cão-lobo tchecoslovaco. Né? É um cachorro que foi formado a partir do pastor alemão com cruzamento de lobo na década de 70. Tá? Então, assim, o cão está recebendo sangue do lobo ali o tempo inteiro. Né? Então, provavelmente foi muito mais antigo do que os 10 mil anos que as pessoas falam, né? 13 mil anos. Né? Tem assim, na última década, talvez, né, assim, principalmente com essa questão de sequenciamento genético, né, do cão, o pessoal viu que talvez seja mais antigo, aí, 30 mil anos para trás. Né? Assim, mas ao longo da história, o cão ele vem se transformando em cão, né, assim, deixando de ser lobo. Mas, no final das contas, é um período muito curto. O cão ele ainda é lobo. Né? Essa que é a ideia. Agora, dentro dessa questão do paralelo, né, homem e cão, né, eu acho que a gente tem uma tendência a falar assim, ou é carnívoro, ou é onívoro, ou é herbívoro, né? Na verdade, a gente tem um espectro, né, cara? Então, assim, a gente tem o carnivorismo e o herbivorismo. E a maior parte dos animais, todos os animais, eles estão ali dentro. Né? Mas quando você pega uma vaca, você pega essencialmente herbívora, né? Uma vaca, ela come osso, se ela encontrar.
né? Um cavalo pode comer, já vi vídeo de cavalo comendo coelho, né? Ao mesmo tempo, se um leão, né, ou uma hiena, que é um animal essencialmente carnívoro, se ele, às vezes, vai comer o intestino ali de uma presa, ele acaba consumindo um pouco de material vegetal também, né? Os cães, dentro desse espectro, né, entre o carnivorismo e o herbivorismo, eles estão mais próximos do carnivorismo, né? Agora, o humano, a gente é um pouco mais controverso, mas como você colocou, né, existem algumas informações que colocam que a gente é um onívoro que ganhou uma especialização carnívora também, sabe? E às vezes até isso, né, somado ao domínio do fogo, que levou a esse acesso a alimentos com condensamento nutricional muito grande. A gente começou a perder menos tempo pegando alimento, né, coletando alimento, e A possibilitou até densidade nutricional, né? A ela densidade. aumentou muito, justamente. Né? Então, assim, a ideia, né, assim, pode ser que a gente seja mais parecido com o cachorro mesmo, até do que eu imaginava há pouco tempo atrás, né? Então, assim, hoje mesmo eu tenho feito experimentos na minha própria alimentação de consumir mais alimentos, né, animais, né, assim, em maior proporção no meu prato, e consumir alimentos que antes eu não comia, né, principalmente vísceras, né, cartilagem, né, alguns ossos ali, às vezes quebra, né, osso de frango, principalmente eu consigo comer, osso de peixe, né, então assim, e comendo uma variedade maior de espécies, frutos do mar e tudo mais. Eu acho que isso tem sido interessante justamente porque eu tenho essa percepção. Né? Empiricamente tem esse sentido mais saudável? Sim, é justamente isso. Eu tenho a percepção, eu não sou atleta de alta performance, mas eu gosto de esporte, né? Eu faço corrida de longa distância, né? Assim, ultramaratona, e assim, pratico esporte basicamente minha vida inteira, e nos últimos 10, 15 anos eu entrei nessa ideia de correr longa distância. E eu me sinto muito melhor hoje, né? Assim, eu tô mais forte, com melhor massa muscular, com melhor recuperação, muito tempo que eu não machuco, sabe? Eu tenho me sentido melhor consumindo, né, mais produtos de origem animal, né? Como uma grande quantidade de ovo também, grande quantidade de gordura animal, manteiga, o lácteos, né, banha de porco, né? Tem um criatório de porco caipira aqui perto do Horizonte, né, que eu conheci durante a pandemia, que eles vendem banha, alguns cortes, né, de suínos, né, de animais criados, né, de pastejo, com o resto de horta. Então, eu tenho consumido também mais gordura animal, né, na minha dieta, e isso tem sido muito interessante. Eu faço muito isso, assim, essa experimentação, sabe? Acho que começou, eu até agradeço ao período como vegetariano, né, que assim, comecei a perceber melhor de onde vem o alimento e o impacto do alimento no meu corpo, né, a coisa que antes eu não me preocupava. E eu fui refinando isso, eu ainda faço alguns experimentos comigo mesmo e vou vendo o que funciona melhor para mim e o que não funciona. Né? Sabe que um negócio que eu acho muito interessante é que a gente passou a terceirizar para especialistas a nossa saúde e não dar ouvido para intuição, sensação, o empírico do nosso próprio corpo, né? A gente deixou de se ouvir e passou a ouvir um especialista que é informado por uma indústria, na grande maioria das vezes, né? É muito louco isso. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da simbiose, né? Eu tenho essa paixão assim, pelos cães de trabalho, muito por conta de ter vivido no campo, assim. As pessoas talvez não entendam, e tem alguns documentários australianos mostram isso com muita clareza, por exemplo, a capacidade que o colonizador teve de ocupar um rancho, de fazer uma fazenda e de manter animais, era diretamente ligada à capacidade que ele tinha de adestrar e manter cães de trabalho. Então, um cara com um cão pastor, ele tomava conta de uma área enorme, que talvez nem de cavalo ele desse conta, por causa da agilidade dos cães, né? E isso se repete em várias coisas. Tem os pastores, os cães de guarda, enfim, tem uma série de linhagens, assim, né? Os terriers, assim, o Yorkshire que o pessoal hoje carrega no colo era um cachorro para caçar rato. Enfim, eu gosto muito de tentar entender como é que a gente foi desenvolvendo as raças, né, para funções específicas. E aí cai num assunto que é muito recorrente para mim, assim, com essa questão da soberania alimentar. Muita gente traz um embate com relação ao antiespecismo, né, que baseia o veganismo. Fala assim, mas a gente come uns animais, mas não come outros, não tem sentido algum. Eu acho que isso é um testemunho de uma desconexão ecológica. Porque assim, a gente come a galinha, mas o falcão a gente adestrou para ele caçar outro bicho para a gente. A gente usa o falcão para adestrar, mas a gente já usou o pombo para ser correio.
E isso se repete em várias situações. O cão, a gente não come porque ele ajuda a gente a caçar. Ajuda a proteger a gente quando a gente dorme. Então, E algumas culturas, Eurico, assim, o cão ele também é alimento, né? Assim, eu sempre tive, assim, já fui mais preconceituoso com isso, mas hoje eu entendo, assim, né? Você vai nas regiões mais frias, né? Na Ásia, né? Tem hábito de comer cachorro, assim, a gente vai dizer, é uma atrocidade, mas, querendo ou não, é um recurso que eles têm ali, né? Da mesma forma que o islâmico, né, vai falar assim, não, você come porco, né? Suíno, né? E às vezes vai ter um questionamento, sabe? Mas, assim, eu acho que é uma coisa até regional, né? Como que a gente lida como a gente vê as espécies, né? Em diversos momentos, inclusive. Tá? Tem um trabalho do Lutzenberg, legal, assim, então, tem até um depoimento dele na internet falando sobre isso também. E aí o Lutzenberg ele explica um pouco essa questão do animal pelo viés da ecologia, né? O porco, por ser onívoro, nos ambientes semiáridos, ele compete com a comida do humano. Então, ele acredita que esse tabu do suíno tem mais a ver com a competição pelo recurso do humano do que com qualquer outra coisa. Interessante. Aí, no semiárido, você vai pegar o ruminante, que ele consegue pastejar numa área que você não consegue produzir alimento, e ele se transforma num alimento de altíssima qualidade para você. Então, é isso que eu falo, tem uma desconexão, assim, porque a simbiose que a gente tem com os cachorros, para proteção, para caça, uma série de coisas, né? Mesmo que em alguns lugares eles façam tudo isso e ainda sejam comida também. Sim. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa noção e eu fico sempre olhando para trás e tentando entender como é que a gente se desenvolveu e, principalmente, como é que a gente conseguia ser energeticamente superavitário sem nenhuma ajuda. Pega caçador e coletor do Quênia até hoje, os caras comem só carne e mel e leite. E aí você não consegue correr com um cara daquele, os caras ficam velho, magro, saudável, ativo, móvel, né? E a gente hoje, com todo o avanço da suposta alimentação mais correta possível, não vive desse jeito, não vive com essa saúde, né? Eu coloco uma outra coisa, viu, Eurico? Você pergunta para um cara desse, né? Qual que é o propósito de vida dele, o que é a felicidade dele, né? Assim, ele fala com uma clareza muito maior do que a gente coloca, sabe? E muitas vezes está relacionado ao próprio propósito alimentar dele. Então, assim, você pergunta para um caçador-coletor desse, ele fala assim, o que é riqueza para você? O que é felicidade, né? Felicidade é sair para o mato com os meus amigos e caçar e ter abundância de alimento para minha tribo, sabe? E hoje a gente fica buscando outros propósitos, né? Essa dificuldade de buscar, né? Assim, por que eu estou aqui, né? Da minha existência e tudo mais. Às vezes ela vem dessa desconexão, né? Com a nossa própria posição na cadeia alimentar, né? Assim, de entender isso melhor. E a nossa relação com os animais, seja nessa questão alimentar, né? De cadeia, mas também colaborativa ou contemplativa, né? De ver um animal, né? Em vida livre, ver como que ele se comporta e como que ele relaciona com o meio dele também. A gente está perdendo isso. E eu acho que, assim, não tem talvez um momento específico que a gente teve essa perda, mas eu acho que à medida que a gente começou a se organizar, né? Em grandes centros urbanos, foi quando rolou essa desconexão de forma mais clara, pelo menos para a gente, né? Que tem esse contato com o urbano também. Tem esse autor que eu comentei, que ele escreveu Contra o Grão, ele tem, naquele que ele fala assim, Go Wild, né, que é torne-se selvagem, ele tem um argumento muito interessante, vai bem sei que você colocou. Ele diz o seguinte, que enquanto a gente foi caçador e coletor, a gente era muito mais saudável, que o trabalho repetitivo da agricultura criou lesões por esforço repetitivo, os esqueletos de caçadores e coletores eram mais fortes, mais altos, mais esguios, e os primeiros agricultores já tinham deformações por trabalho repetitivo. Ele traz uma noção muito importante, assim, que a gente tem perdido, porque a gente busca muita facilidade, né? Que a gente está perdendo a acuidade sensorial. Ele fala disso, que o caçador e coletor ele tem um senso de olfato, de visão, de audição, até a sinestesia dele com relação ao chão é completamente diferente da nossa. E eu acho interessante a conexão que a gente tem com os animais nesse sentido, porque a vida no campo e determinados animais, os cães de trabalho, para mim, são uma dessas maneiras assim, de recuperar um pouco esse vislumbre com essas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, que quimicamente no nosso cérebro e subjetivamente na nossa mente, não existe diferença nenhuma entre a nossa capacidade de ser feliz ou triste entre a gente e um caçador e coletor. Só que o caçador e coletor,
para ficar feliz, ele não destrói o mundo. A gente precisa de um monte de equipamento, de um monte de viagem, de um monte de coisa, para ter um estímulo que ele tem diariamente, como você falou, só para se manter vivo. E aí tem um outro desdobramento que é o seguinte, que as pessoas, elas criam uma noção de que o caçador e coletor é um cara que vive da escassez. É o contrário, eles vivem na abundância. Quando aqueles ecossistemas não eram perturbados, não tinha um dia que o cara não saía para caçar que ele não voltava com abundância. Assim, de certa forma, eles também, né, sofrem a pressão, né, dessa questão urbana, né, das fronteiras agrícolas, né, que vão confinando eles cada vez mais em espaços menores, né, a extinção, né, e dizimar algumas espécies que eram importantes para eles também, né, então eu acho que não é porque eles estão lá no mato que eles não estão sofrendo esse impacto também, né, Eurico? Então, assim, de certa forma, até a forma como a gente avalia eles hoje em dia, né, é sob um olhar, né, moderno, né, ocidental, e que também tem suas falhas também, né, assim, eu acho que a gente fica tentando também dar muita explicação para as coisas, mas as coisas simplesmente são ali, né, como elas, às vezes, não tem muita explicação mesmo, não. É verdade. Arthur, eu queria te fazer uma pergunta, dando uma guinada, assim, né? Você falou que você começou autodidata, né, trazendo livro, destrinchando o livro em inglês, quando você não tinha ainda tanta facilidade no inglês, indo contra vamos dizer assim, o conhecimento ortodoxo da época. Depois você falou disso na faculdade também, que você buscou, né, conhecimentos complementares. Então, e aí agora você me deu um exemplo que eu admiro muito, que é essa questão da pessoa que proativamente... Claro, eu entendo que a gente, nós dois participamos de uma classe privilegiada, eu entendo isso. Eu não desconsidero isso quando eu digo que as pessoas precisam criar uma demanda por uma carne melhor, por uma alimentação melhor, né? E você vive isso na sua vida e vive isso na vida dos animais como tutor e como veterinário. Então, você vem traçando um perfil para mim de uma pessoa que vem buscando ao longo da vida, assim, um conhecimento individual, que se instrumentaliza, né, e tem métricas pessoais próprias, assim. Como é que foi para você esse esquema, assim, de ter que enfrentar o conhecimento ortodoxo na veterinária, ter que enfrentar o conhecimento ortodoxo nessa questão da alimentação humana e animal, né? Quais essas lições que você vem tirando disso, assim, de ter um pensamento que se destaca, né? Eu diria um pensamento dissidente, né? Como é que é essa trajetória? Como é que isso te fez evoluir e refletir com as pessoas à sua volta? Eurico, assim, eu sempre fui uma pessoa mais combativa, eu sempre fui mais questionador, sabe? Então, assim, hoje eu até menos, né? Eu uso vou falar um mantra, mas um lema, né? De preservar o máximo da minha paz, mas eu já briguei muito por brigar, sabe, cara? Então, na faculdade, né, assim, vindo dessa cabeça, né, adolescente, né, com esse turbilhonamento, quando eu vi essa dificuldade de encontrar o que eu procurava ali dentro da universidade, eu comecei a questionar professor e tudo mais, e chegou no final da graduação, eu falei assim, nossa, será que esse é o melhor caminho mesmo, né, ficar brigando com o professor em sala de aula e tudo mais, né? E eu baixei um pouco meu tupete, de certa forma até questionei se eu queria continuar na veterinária mesmo, e assim, seguir a trajetória mais convencional, fiz residência e tudo mais, né? Mas eu acho que teve esses pontos, né? Assim, quando eu comecei a dar alimentação natural e vestir, né, essa camisa, né, levantei essa bandeira, né, de alimentar os cães de uma forma, né, mais respeitosa à fisiologia deles, foi um ponto que já me deu uma visão ali que outras pessoas não tinham, né? No final da graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio nos Estados Unidos com um veterinário que já apresentava um modelo de medicina diferente do que eu estava sendo apresentado dentro da universidade, foi muito importante até para me dar um sangue ali, só dá para você tentar fazer alguma coisa parecida dessa no Brasil, tá? Mas depois eu comecei a trabalhar, tive meus dissabores, mas eu vi que, assim, se eu, né, focasse, né, tratando os outros com respeito, pensando que a gente vai ter opiniões diferentes mesmo, eu poderia criar um nicho para mim, né, assim, dentro dos meus clientes, dentro do meu espaço de trabalho, e ser respeitado pelo que eu estou fazendo, por mais diferente que seja aquilo, sabe? Assim, eu encontrar meus pares, pessoas que seriam beneficiadas, né, do meu serviço. Então, assim, hoje é o que eu me agarro, né? Assim, eu falo que eu não tenho tanto cliente, né, quanto eu gostaria, talvez eu poderia ter mais clientes, mas os que eu tenho, eu valorizo eles demais, né, porque são eles que me permitem, né, pensar diferente, né? Então,
Quando chega uma pessoa, ontem mesmo eu estava no consultório, né, atendi uma cliente de Recife, né, que viajou para Belo Horizonte e fez questão de passar comigo ali, uma outra cliente que tinha acabado de chegar de São Paulo. Então, até essa questão das redes sociais hoje tem facilitado isso, assim, encontrar pessoas, né, que às vezes estão vibrando, né, como você falou, nessa mesma energia, e isso tem me dado força, porque, assim, ao longo da vida eu fui tomando muita porrada por pensar diferente, e hoje tem sido um pouco mais fácil encontrar pessoas de pensamento, né, similar. Agora, por outro lado, eu acredito muito nesse impacto, né, de sair um pouco do macro e ir para o micro, sabe? Fazer a minha parte ali mesmo que seja para poucas pessoas, né? Eu acho que a minha satisfação, né, e meu propósito, né, no profissional ali, eu mesmo ampliando isso para essa questão, né, familiar, né, alimentar e tudo mais, ele é local, sabe? Não adianta eu ficar pensando que eu vou influenciar, né, milhões de pessoas, né, no Brasil inteiro. Eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa arrogância, né? Eu quero, né, ajudar pessoas que estão ali do meu lado, né, que estão próximas de mim, né? Isso para mim tem sido suficiente, sabe? Então, e nesse processo eu tenho levantado, né, essa bandeira, assim, que você fala muito dessa autonomia de saúde, soberania de saúde, né? Eu tento transferir isso para o dono do cachorro, porque historicamente, né, nas últimas décadas, você terceirizava isso para o veterinário. Você falava assim, veterinário, o que o meu cachorro tem? Ele tem isso, você vai dar isso, tem que seguir dessa forma, senão seu cachorro vai morrer. Sabe? Hoje as pessoas chegam e falam assim, Arthur, o que meu cachorro tem? Ó, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. E eu faria dessa forma. Se você pensar diferente, está tudo certo também, sabe? Confia na sua intuição, confia, né, no seu contexto, né? Assim, que eu estou aqui com o seu cachorro, com você, 1 hora, 2 horas dentro do consultório. Você está fazendo a medicina na sua casa, né? Vendo seu cachorro todo dia, vendo o que funciona e o que não funciona. Sabe? Mas isso requer uma humildade, né? Muito grande, né? Tanto o veterinário quanto o médico, né? São pessoas que vêm de uma formação acadêmica que dá para eles uma sensação de muito poder, assim, são pessoas poder, é colocado no dono, assim. né, Eurico? Então, assim, a própria arquitetura de consultório, né, assim, é o veterinário ou o médico numa cadeira super confortável e o cliente, o paciente nas cadeiras pequenininhas, de cima para baixo, né? Então, assim, exige, né, uma interação muito mais horizontal, sabe? Hoje eu me coloco dentro do consultório numa posição de muito maior aprendizado com o meu cliente, com o meu paciente, né, de observação que ele está falando, inclusive que eu posso aplicar no cliente que às vezes vai entrar depois, quando ele sair pela porta, sabe? Então, assim, é uma oportunidade que eu estou tendo ali de continuar meu aprendizado na experiência, né, individual de cada um deles. E respeitar isso e munir eles de ferramentas, né, para que eles tenham um pensamento crítico e tomem as decisões que, de fato, elas vão garantir saúde, que é uma outra visão que as pessoas ainda têm, né? Elas chegam dentro do consultório, elas querem um exame sofisticado que dê um diagnóstico e um tratamento, geralmente, em forma de pílula, que vai resolver o problema. Mas toda a medicina, né, moderna, convencional, é baseada nisso, né? No diagnóstico de um sinal e supressão desse sinal com medicamento. Mas o que garante boa saúde, essa longevidade, né, de boa saúde, né, é a disciplina com as coisas simples de todo dia ali, né? Assim, caminhar com o cachorro, aí você tem um ambiente emocional estável para ele, você dá uma boa alimentação, você evitar a poluição com esses antiparasitários, vacinas, né, e coisas que são aplicadas sem necessidade do cachorro. Essa disciplina, né, com essa rotina ali, que vai garantir um cachorro que vai te dar mais alegria e vai te dar menos problema ao longo da vida. Agora, não é fácil as pessoas entenderem isso, né? Até porque isso não é ventável, né? E chega a pessoa com dinheiro e diz, eu quero pagar pela saúde do meu animal, mas assim, o que vai garantir saúde do seu animal não é o que você pode pagar, não, né? É a sua, sabe, a sua responsabilidade e a sua percepção de valor nessas práticas ali, que são simples, mas não necessariamente são fáceis, sabe? Eu falo muito isso. Agora, mas vira uma contracorrente, né? Que é uma medicina cada vez mais moderna, especialidade, recursos tecnológicos, né? Cada vez mais centralizadora, né? Mais centralizadora de quem consegue fazer o exame, de quem consegue ter o substrato para o exame, exatamente, de quem consegue fabricar o maquinário que faz o exame. Exatamente, tem que fazer cursos, os exames são caros, né? Muitas vezes você repassar. E uma coisa que, assim, que eu tenho ficado impressionado nos últimos anos, cara, é o custo de serviço veterinário, né? O serviço veterinário está muito caro, assim, as consultas são caras, os exames são caros, os procedimentos são muito caros, né? Justamente porque está evoluindo em termos de modernidade, assim, nesses recursos, mas qual vai ser a acessibilidade disso? E se isso, de fato, não é só um paliativo, né, uma gambiarra ali, para a gente maquiar uma saúde que já está em pedaços. Na verdade, a gente está
recobrando a saúde desse paciente. A gente está simplesmente maquiando alguns sinais, né, e levando algum conforto mental, né, para o tutor, né, com esse tipo de abordagem, sabe? Então, assim, exige, né, se segurar, colocar o pé no chão e falar assim, ó, o feijão com arroz aqui da veterinária, você saber escutar, você examinar seu paciente com cuidado, né, entender o ambiente dele ali, o contexto dele, né, que vai sendo esquecido ao longo do tempo, é o que funciona, sabe? É essa medicina, né, do passado ali. E é muito bonito porque tem muita sensibilidade, né, Arthur? Assim, quando você coloca isso, de novo, são paralelos, né? Por exemplo, o clínico geral que sabia dos hábitos de vida da pessoa, que bota a pessoa para caminhar, que bota a pessoa para tomar um sol, que bota a pessoa para comer melhor, né? O tipo de medicina que busca atuar nas raízes dos problemas e não nos sintomas. Tem muitos paralelos, assim. E tem um paralelo muito bacana que eu acho importante a gente ressaltar também. É a coragem de ter o pensamento dissidente no mundo de hoje, está ficando uma qualidade que eu admiro muito. E eu tenho percebido que as pessoas que vão desenvolvendo essa habilidade de desenvolver um pensamento dissidente, elas, ao mesmo tempo, procuram pessoas que já passaram por situações parecidas, mas elas se isolam menos em bolhas porque elas passam a valorizar o diferente. Porque é difícil você conseguir se encontrar como dissidente, conseguir encontrar os seus e, ao mesmo tempo, não valorizar o diferente. Porque se você passou por um processo de atrito, de crescimento, qualquer área, no seu caso a veterinária, no meu caso a sociologia, ou mesmo a ecologia, né? O movimento ambiental, quando você se vê pensando diferente, sendo julgado por ser diferente, de uma maneira que não é justa, quando você encontra as pessoas que têm, vamos dizer assim, que têm similaridades com a sua dissidência, dentro desse grupo eu vejo um número sempre muito maior de pessoas que valorizam as diferenças, valorizam o que são as diferenças, não são uma diversidade, né? A gente fala tanto de diversidade na ecologia, mas no campo das ideias a gente está ficando muito difícil com isso, né? Eu acho muito bacana, muito bonito o seu trabalho e muito cheio de lições nesse sentido que eu comentei aqui agora. Como é que tem sido o seu atendimento? Só para o pessoal poder entender isso também, a gente caminhando aqui para um fechamento. O pessoal te encontra online, tem o seu site. Fala um pouquinho desse atendimento. Eu sou clínico, né? Como eu falei, assim, eu gosto desse tete-a-tete ali, né? Com o dono do cachorro, com o cachorro. Né? Assim, foi uma opção que eu fiz, até a questão da especialidade, ela me chamou em alguns momentos, mas eu sempre voltei para esse atendimento mais generalista, né? Dentro dessa ótica, né? De medicina desse tipo de vida, que é o que eu me pauto minha prática hoje. Né? Eu trabalhei na universidade durante muito tempo com câncer, né? Com paciente oncológico. E desde que eu saí de lá, eu voltei, né, para a clínica geral mesmo. Então, assim, eu acabo tendo cachorro de espectros muito diferentes, né, de filhote, animal geriatra, e trabalho dentro do consultório. A veterinária hoje ela está lidando com um período de transição que acabou de ser aprovada a telemedicina, né, que em breve eu devo começar a molhar meu pé, assim, dentro do que eu consigo fazer de forma remota. Infelizmente, né, eu acho que tem muita coisa que, né, vai precisar do paciente estar no consultório mesmo para a gente estar dando um diagnóstico, né, e está tendo um impacto maior, mas eu acho que vai vir a somar, né, se utilizado com inteligência também, né, esses recursos, né, de avaliação à distância, sabe? Mas hoje eu trabalho, né, numa clínica em Belo Horizonte, chama Vet Healing, atendo lá 2 vezes na semana, e nos outros dias da semana eu dou suporte, né, para os meus clientes de forma remota, né, estando em casa mesmo. Sabe? Eu tenho, né, a minha página do Instagram, né, que é arturvasconcelos.vet, e um site também, arturvasconcelos.com.br, que são geralmente onde eu coloco informações novas, o que está vindo na minha cabeça, né, assim, projetos novos, né, produção de conteúdo digital, né, esses encontros, né, como o de hoje, né, entrevistas, né, lives, né, podcast, que tem sido mais frequente também. Então, é geralmente onde as pessoas vão encontrar o meu conteúdo, né, e se quem tiver uma afinidade com o que eu estou pensando, quiser escutar um pouco o que eu estou falando, elas vão me encontrar, né, nessas duas plataformas, no meu site, né, e na minha página do Instagram. Mas como você falou, é um outro desafio, pensando nas questões de censura que a gente tem visto hoje, né, no Instagram mesmo, no último ano, eu já me vi limitado algumas vezes com o que eu estava querendo colocar. Então, assim, pode ser que no futuro eu tenha que ir para outras plataformas, como você tem entrado também, né? Então, que às vezes sejam menos censuradas. A questão da diversidade, ela se torna uma lição em várias áreas, né? Eu tive que criar uma redundância, assim,
A minha conta no Instagram ela foi censurada, eu perdi algumas postagens. Depois disso eu entrei no que eles chamam de um banimento assim, velado, né? Eles restringiram o alcance da minha conta, manipulam o algoritmo ali e tal. E eu percebia uma fragilidade muito grande da minha vida profissional, porque muita gente vinha pelo Instagram. Eu tenho um site também, o pessoal já não vinha pelo site, estava vindo mais pelo Instagram do que pelo site. E é uma lição da diversidade, assim, eu tenho feito um esforço, inclusive quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui agora, todo aquele esquema, né? Comenta, compartilha, se inscreve, aciona o sininho. Isso agora é feito em 3 plataformas de vídeo, tem no Odyssey, tem no Rumble e tem no YouTube, já é uma redundância. Eu tenho mantido um contato mais pessoal com as pessoas também pelo Telegram e pela mala direta, eu tenho tentado resgatar a mala direta. É um pouco mais difícil, que as pessoas mais jovens têm menos costume de e-mail. Eu gosto desse e-mail, viu? Eu acho que é uma coisa que vai retomar até por conta dessa questão de censura, Eurico. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem mais autonomia dela, sabe? Eu uso também no meu site, as pessoas podem cadastrar lá, né? Provavelmente mensalmente, a cada 2 meses eu passo uma newsletter, né, do que eu estou produzindo. Eu acho que essa questão de e-mail, né, é um momento mais seguro do que a gente está vendo, como você falou. A gente colocar todos os nossos ovos ali na cesta do Instagram, eu acho que não é o mais inteligente mais, sabe? Então, assim, em qualquer momento. E olha só que loucura, assim, né, Arthur? Falando do seu trabalho, eu gostei muito do seu trabalho mesmo, assim, foi uma busca genuína, assim, de bater esse papo. Se você faz algumas críticas pontuais, científicas, com relação ao uso de alguns produtos imunobiológicos, muito embora você as faça a partir do ponto de vista de um médico, né, você pode ter todo um trabalho banido, porque essa fragilidade, ela me preocupa muito. Ela está criando um pensamento único, as pessoas não percebem que ali dentro existe uma censura, que determinadas postagens não circulam, o algoritmo tira, outras são literalmente banidas, e aí a gente perde, por exemplo, o acesso a um conhecimento como o seu. Se a gente não estivesse falando, por exemplo, de produtos, né, imunobiológicos, vamos supor que a gente estivesse falando só da alimentação. A gente vai chegar um momento que a indústria da alimentação, dos ultraprocessados, das rações, ela vai estar tão forte que talvez questionar isso seja suficiente para você ser banido. Eurico, assim, né, nós temos um tempinho ainda, citar que isso já acontece, cara. Assim, tem uma colega minha, que é grande amiga, né, que é a Silvia Angélico, ela tem hoje a maior plataforma, né, assim, ela tem um site que chama Cachorro Verde, não sei se você já ouviu falar, né, que hoje talvez é o maior site de conteúdo sobre alimentação natural bioapropriada que tem no mundo, em português, sabe? A Silvia, ela já trabalha com isso há muito tempo também. A Silvia, ela começou a colocar essas ideias ainda na graduação, e na graduação, o então diretor, o presidente, né, da Associação Nacional de Fabricantes de Alimentos para Pets, né, a FAO-PET, né, eles entraram no conselho com um processo que iriam impedir a formação da Silvia, né, na universidade. Tá? Então, assim, eles fizeram ela retirar algumas informações que ela colocava no site dela, né, e depois de um período, né, assim, ela voltou a ser atacada, teve um novo processo no conselho, inclusive com algumas punições. E, assim, pensando que essa questão reguladora está totalmente atrelada à indústria, sabe? Então, assim, tem uma vulnerabilidade muito grande, né? E as pessoas precisam entender, que eu acho que elas não entendem, é o seguinte, a gente estava falando aqui, né, de uma indústria de alimentos pet global hoje de 100 bilhões. O poder de lobby que eles têm, de botar um advogado, ou de soltar um monte de material difamando os veterinários que falam de alimentação bioapropriada, é o seguinte, o que é uma campanha de 10 milhões para esses caras? Justamente isso. Assim, o potencial de financeiro dele ali para ganhar uma briga dessa é muito grande, né? Então, assim, cada pequena vitória, né, que a Silvia tinha numa situação dessa, a gente vibrava junto com ela, sabe? Assim, nossa, Silvia, né, você dá sua cara a tapa aqui, né, arriscando, né, seu ganha-pão, seu serviço, por um bem muito maior. Assim, eu sempre vi a Silvia como uma pessoa super altruísta e com essa missão, né, de desmistificação da questão da alimentação, né, uma pessoa que começou muito pequena e que hoje é muito grande, sabe? Assim, a Silvia, eu acho que até eu falo com ela, você não entende o poder que você tem em termos de ter motivado, né, hoje
A gente tem vários veterinários que compraram essa bandeira no país, né? Assim, que há 15 anos a gente enchia uma mão, né? E muito por conta da Silvia ter comprado essa briga, né? Mas, de fato, assim, até quando que a gente vai conseguir brigar, né, com isso? Especialmente nessa questão de exposição em plataforma digital e como a gente já está sendo, né, moldado e limitado, né, sobre aquilo que a gente realmente está querendo falar, como a gente está querendo falar essas coisas. Então, é um questionamento genuíno mesmo. A gente tem que, né, pensar quais são as melhores formas de a gente comunicar, né, sem essas amarras, né, sempre que possível. Então, gente, entra lá no canal, no site do arturvasconcelos.com.br, deixa o seu e-mail na mala direta, se você quiser ficar em contato para ter essas dicas e esse acesso a um conhecimento que traz saúde para o seu animal, traz saúde para a sua relação com o seu animal e traz saúde para você, porque quando você tem um animal saudável, você, consequentemente, também passa a ser mais saudável, te obriga a caminhar, te obriga a dar risada, te obriga a brincar, é muito importante. É um catalisador de boa saúde, viu, o cachorro, né? Assim, quando bem utilizado esse catalisador, a vida da gente fica muito enriquecida. Eu sou muito grato pelos animais que passaram na minha vida. Tomara que vocês tenham uma experiência bacana aí com a cachorrinha. A Blue tá aqui, ela abrilhanta a vida aqui, o dia aqui. Arthur, eu queria te agradecer. Eu vou pedir para você o seguinte, gente, se você quer apoiar esse tipo de conteúdo, a forma mais importante para você fazer isso é recomendar para outras pessoas. Hoje eu tive o prazer de conversar com o Arthur antes de a gente começar aqui, ele falando que já tinha escutado outros podcasts e tal, e para mim é sempre um carinho muito grande, né? Recentemente eu estava em Florianópolis, no aeroporto, e uma pessoa me parou e falou assim, seu Eurico, eu falei, sou eu. Assim, eu escuto muitas coisas que você grava, eu queria que você não parasse, eu sei que tem sido difícil para você, mas me inspira muito. Então, esse carinho que vocês têm é o que impulsiona o trabalho, muito mais do que o impulsionamento nessas redes que já estão tão corrompidas, né? É a indicação de vocês, a curadoria do material, do conhecimento, das práticas, dos princípios que podem ponderar a gente na vida da gente. O trabalho do Arthur, para mim, é um pouco disso, né? A minha relação com a minha cachorra, não só isso, né? As coisas que a gente tem em comum, do exercício, de tentar essa fascinação pela história da alimentação, da simbiose entre a gente e os animais. Então, quando a gente faz uma curadoria de um conhecimento desse, de uma pessoa, do trabalho dessa pessoa, outras pessoas vão estar muito mais propensas a checar aquilo ali, a verificar aquilo ali e talvez abraçar aquilo para a vida delas também. Essa é a importância de vocês fazerem uma curadoria ativa e não participar da idolatria, ficar só compartilhando coisas de celebridade, enfim. Por isso que o podcast também, Arthur, eu bato muito nessa tecla de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. A idolatria tem sido também um instrumento de muita alienação. Então, gente, só para fechar aqui também, uma outra maneira de vocês me ajudarem, tem uma campanha do Apoia-se para a produção desse tipo de conteúdo. Vocês podem fazer apoios frequentes ou apoios esporádicos, mas fica para vocês aqui um link também, vai estar na descrição, tanto do áudio quanto do vídeo, e esse pedido que vocês compartilhem o meu trabalho e o trabalho do Arthur nesse podcast. Gente, muito obrigado. Arthur, cara, valeu. Eu que agradeço, né, e faço coro, pessoal, não para nunca aí não, viu? Você tem um papel fundamental aí nessa disseminação de ideias, né, fala que balançar o status quo, né? Agora botar o pessoal a pensar de forma crítica, né? Eu realmente agradeço muito, né, a contribuição que você tem feito aí, né, de conhecimento, né? E pretendo fazer, né, seu curso, né, em breve, né? Assim, eu estou me organizando aqui nessa questão da minha transição para o rural completa. Eu acho que vou absorver muito conhecimento também, tá bom? Cara, mais um para o Clube dos Desajustados. Eu que agradeço, abração.